Olá pessoal, aqui é Luciano Selmo falando e agora a gente vai fazer a leitura do nada mais, nada menos do documento mais importante do programa João Pessoa Sustentável, fora o contrato do BID, certo? Que é o primeiro documento mais importante é o contrato do BID. Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentado do município de João Pessoa. Segundo produto, revisão do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, PDRR. Aqui é os dados do contrato, certo? As informações gerais do consultor, senhora Ruth Gilberg, certo? E aí vamos para aquela mentira da prefeitura, onde dizendo que não dá para informar os dados relativos dos cadastros. Não é as pessoas cadastradas, não são os moradores, certo? Mas os profissionais. Vamos lá. Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado Sustentável do município de João Pessoa, certo? Plano diretor. E aqui é o sumário, isso aqui a gente vai passar, tá bom? A lista de figuras e quadros, a gente também vai passar. Aí a apresentação. A Prefeitura Municipal de João Pessoa assinou junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, uma operação de crédito para o Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do município de João Pessoa, BRL 1421. Trata-se de um programa multissetorial de múltiplas obras, cujo objetivo geral é promover a sustentabilidade urbana de João Pessoa por meio da melhoria urbana, social, econômica e de gestão municipal. Os objetivos específicos são diminuir áreas de urbanização precária, reduzir o déficit habitacional e modernizar os instrumentos de planejamento e gestão municipal, entre outros. O programa apoiará ações de urbanização em 8 comunidades do Complexo Beira-Rio, CBR. Entre essas ações está a substituição de moradias de risco por moradias dignas para as famílias de baixa renda, residentes em edificações precárias. Adicionalmente, o programa apoiará a reinstalação e desenvolvimento dos casos de atividade econômicas instaladas em edificações na mesma situação. E o processo irá requerer deslocamento da população dos imóveis em risco para os novos imóveis que serão construídos e ou adquiridos por meio do programa. Para regularizar a preparação e implantação do processo, foi elaborado em 2015 o Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização. Lembrando, gente, aquela principal crítica que eu falo, 2015, certo? Tudo que você faz, tudo que você planeja financeiramente em 2015, hoje em dia é impossível você comprar. Considerando o processo de reassentamento em 2 complexos, quais sejam o Beira-Rio e Linha Férrea, que juntos provocariam deslocamento involuntário de 1.583 famílias, envolvendo mais de 7.000 pessoas, em 2017, ajustes do programa e revisões da magnitude do processo de reassentamento motivaram uma revisão do plano, entre elas, a decisão de considerar apenas o complexo Beira-Rio, o que reduziu a quantidade de reassentamento para 851 casos, e hoje em dia está por 900 famílias. É procedente salientar que a decisão de focar o reassentamento apenas no complexo Beira-Rio cumpre a primeira recomendação da OP, certo? Que é a regra operacional do programa 710, que consiste justamente em reduzir o máximo possível a quantidade de pessoas submetidas ao reassentamento involuntário. Mais uma mentira da Prefeitura Municipal de João Pessoa, porque a questão do só mudou, disseram que desvinculou, mas não desvinculou. Em 2019 ocorreu uma ação judicial do Ministério Público Federal por causa das ações no Porto do Capim, que é esse tal da linha férrea. O PDRR estabelece conceitos, normas e procedimentos operacionais para serem aplicados ao longo do ciclo do processo de reassentamento em consonância com a política de reassentamento involuntário, o PIT 710, do Banco. O PDRR representa compromisso assumido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa para tratamento do processo de reassentamento em consistência com as políticas operacionais do BID relativas ao assunto e com o marco jurídico do país. Marcos jurídicos são decisões, são leis e normas que foram criadas ou vão ser criadas para dar validade, como a lei do auxílio de transição e a lei 14.456 de março de 2022, que é a lei que fala sobre as regras dos 5 benefícios, além das boas práticas da municipalidade com relação ao fornecimento de moradias para a população de baixa renda. Neste documento, a abordagem do tema está organizada em 7 capítulos. O capítulo 1 apresenta a contextualização da cidade de João Pessoa e do Programa de Desenvolvimento Urbano Integral e Sustentável. O capítulo 2 apresenta as pautas para o reassentamento involuntário, incluindo o registro das políticas operacionais do BID que deverão ser seguidas.
bem como do marco legal do país, para a realização de reassentamento voluntário e os instrumentos existentes. O capítulo 3 proporciona uma caracterização da área quanto aos aspectos socioeconômicos sobre a área de intervenção sobre as 8 comunidades do Complexo Beira-Rio, tanto em relação às edificações de famílias instaladas nas comunidades, como daquelas em situação de risco que deverão ser substituídas com recursos do programa. O capítulo 4, de caráter operacional, explicita os procedimentos operacionais que permitem transformar em ações concretas a vasta recomendação encontradas em capítulos anteriores. Ainda que façam parte dos procedimentos, os temas envolvidos das partes interessadas, realização de consultas e os sistemas de queixa que nunca foi realizado, certo? Os sistemas de queixas e reclamações não foi criado até o presente momento. E hoje, só para a gente se passar aqui, ó, hoje é 18 de setembro de 2022, certo? 12 horas e 20 minutos. Ok? Foram colocados em separado, estando apresentados nos capítulos 5 e 6, respectivamente. O capítulo 5 apresentará a questão do envolvimento das partes interessadas e a realização das consultas públicas. O capítulo 6 apresenta os mecanismos de reclamações e queixas, que nunca foi criado. O capítulo 7 apresenta a recomendação da sequência de implementação do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, PDRR. E, finalmente, no capítulo 8, o leitor encontrará o cronograma estimativa dos custos requeridos para a implantação do PDRR, seguindo os preceitos enunciados neste documento. O primeiro PDRR foi elaborado em 2015 e atualizado em 2017 a partir de diferentes estudos e pesquisas de campo, e realizados por equipe formada por técnicos de diversas secretarias municipais de João Pessoa. Na época, os coordenadores do trabalho, Maria Escombate, Caio Silva e Joelma Medeiros, atuaram em pesquisas de campo realizadas através dos seguintes encaminhamentos. 1. Contagem por meio de aerofotocarta de todas as edificações do Complexo Beira-Rio. 2. Elaboração de mapas base de cada comunidade. 3. Trabalho de campo em cada uma das comunidades do Complexo Beira-Rio, com contagem de cada uma das edificações existentes, corrigindo, quando pertinente, as informações dos levantamentos por foto aérea. Para cada edificação de cada comunidade foram registrados características físicas das edificações e da população residente. Cada uma das edificações foi fotografada e os respectivos dossiês fotográficos estão anexados ao PDRR, certo, 2017. 4. Depois de levantados e qualificados imóveis, o passo seguinte foi definir uma poligonal de risco e sobrepor os mapas de cada comunidade de maneira a poder isolar do total das edificações que apresentassem riscos geológicos e de enchentes e desconformidades ambientais e urbanísticas. Além das pesquisas de campo, o PDRR contou com o levantamento de base secundária e também com pesquisas na área jurídica coordenada pela Procuradoria-Geral, que realizou um levantamento dos marcos jurídicos existentes e também das necessidades do município que deverão ser elaboradas para a implementação do PDRR, incluindo o projeto de lei para a institucionalização do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização. Outra frente de investigação importante foi sobre os aspectos do mercado imobiliário de João Pessoa, onde foi realizada uma pesquisa documental e outra de campo. A pesquisa documental foi realizada sobre coordenação da Unidade de Execução do Programa, UEP, com participação de outras instâncias, CEPLAN, Secretaria de Planejamento, e SENAB, Secretaria Municipal de Habitação, e visou uma análise de preços imobiliários em vários bairros de João Pessoa. Lembrando, gente, aquela velha coisa que eu vivo questionando as pessoas, 2015 e 2017, tá bom? Aí os preços hoje em dia mudaram. A finalidade desta investigação foi obter indicações para a aplicação de uma das alternativas de relocalização propostas para a reposição de moradias afetadas, qual seja a compra de moradias no mercado imobiliário, sobre os aspectos do mercado imobiliário nas comunidades. A SENAB, Secretaria Municipal de Habitação, realizou através do Departamento de Regularização Fundiária uma sondagem expedita em campo por amostragem perguntando qual seria o preço atribuído à sua moradia pelo dono proprietário residente no imóvel, além das pesquisas de campo e estudos indicados nos parágrafos em epígrafe. A elaboração do PDRR observou estudos disponíveis, em especial o Plano Municipal de Habitação, SENAB, em ano 2014, o estudo sobre enchentes realizado pelo IDOM Cobrap, também em 2014, e o cadastro de cada uma das comunidades realizadas pela Secretaria Municipal de Habitação em 2013 e 2014. Considerando o tempo decorrido entre a última versão elaborada em 2017 e o ano de 2020, a proposta então prevê que sejam informados e atualizados os dados para este plano, considerando as visitas a campo realizadas em março de 2020, o diagnóstico socioterritorial elaborado em abril de 2020 e o termo de referência em agosto de 2020 para a contratação da equipe especializada que contém dados mais recentes sobre este aspecto. E aí vamos lá.
Capítulo 1, contextualização. Nesse capítulo aqui, gente, a gente vai ter, como diz aqui, uma breve explicação de como é João Pessoa, certo? A questão do IBGE, dados do município, e aí essas situações eu vou pular, tá? Algumas coisas eu vou ler, por exemplo, o item 1.2, Programa João Pessoa Sustentável. O objetivo geral é promover sustentabilidade urbana por meio da melhoria urbana e de gestão municipal. Os objetivos específicos são reduzir as carências de infraestrutura. Essa situação aqui foi que eu parei aqui exatamente para essa situação, foi para falar sobre a minuta. A minuta que foi dada no dia 2 de setembro de 2022 pela Secretaria de Gestão Governamental, secretário Diego Tavares. A resposta é exatamente essa, tá? Todas as respostas, em suas maiorias, é o plano diretor. E aí, vamos lá, eles usam exatamente essas mesmas situações, é só você ler a minuta que está lá. E aqui, ó, os quadros dos empreendimentos, lembrando que esses empreendimentos aqui, ó, os 4 empreendimentos habitacionais foram implantados pela Secretaria Municipal de Habitação com recursos do governo federal, repetindo, recursos do governo federal através do PMCMV, Programa Minha Casa Minha Vida. Junto os 4 conjuntos habitacionais proveram moradias adequadas para 3.184 famílias, totalizando o contingente de beneficiários da ordem de 12.736 pessoas. Deste contingente, 1.600 pessoas no conjunto habitacional Saturnino de Brito, 8.064 no conjunto Vista Alegre, 1.728 no Colinas de Gramame e 1.600 em São José, conforme dados da tabela a seguir, tá? E aí o que acontece? Isso aqui a gente vai pular porque, ó, é aquela velha história. Uma das coisas do contrato do BID, que está lá na cláusula, diz que esses 4 conjuntos foram tomados como contrapartida da Prefeitura Municipal de João Pessoa, certo? E nesse reassentamento que eles vão fazer, eles estão usando pela regra do BID que esses conjuntos podem equivaler até 54 milhões e 300 mil, se eu não me engano, é 53.700 milhões, mas a gente vê já. Aí vamos lá, pautas para o reassentamento involuntário. Item 2.1, políticas do BID ao OP 710. Em toda operação de financiamento do BID é determinada a observação e cumprimento de suas políticas operativas, certo? Apesar do programa envolver várias políticas operativas para o PDRR, basicamente serão observados os requerimentos ao OP 710, reassentamento involuntários. A OP 710, que regulamenta os projetos financiados pelo BID, envolvendo deslocamentos de população, estabelece várias diretrizes e orientações elencadas a seguir, acompanhadas das medidas adotadas pelo programa para atendimento às políticas do banco. Letra A. Evitar ou minimizar os deslocamentos. A política do banco parte do princípio que o deslocamento involuntário é um impacto de grande magnitude de difícil mitigação em função dos aspectos multidimensionais que afetam o cotidiano das famílias afetadas e dos altos custos envolvidos. Neste sentido, todo projeto financiado pelo BID deve reduzir ao máximo a necessidade de deslocamento populacional, devendo os estudos básicos priorizar a permanência das pessoas. Consiste com essa diretriz o programa se limita a remover famílias que se encontram nas áreas de condições habitacionais precárias, insalubres, expostas a riscos de inundação e ocupando áreas de preservação e conservação ambiental, bem como aquelas necessárias para a construção dos conjuntos habitacionais. E aí vamos lá. Nessa linha A, a gente vê a seguinte situação. Daqui a pouco a gente vai ver, tá? Na página 85, 84 e 83, que mostra os mapas, o terreno 2 e o terreno 3, que é o do lado da Cagepa. Aí eu vou focar no lado da Cagepa e também tem um lado ali da alça da BR. Esse terreno, ele está sendo soterrado, certo? Esse terreno que querem colocar a gente, ele faz parte, certo? Exatamente do que eles querem tirar a gente. Eles querem tirar muitas pessoas das comunidades porque está em áreas de preservação permanente, certo? Querem tirar as pessoas de área de preservação permanente, querem tirar as pessoas de área de risco, barreiras, áreas de enchente e inundação, e colocar onde é uma barreira, certo? Que é uma barreira, tá soterrando, não dá mais para ver tanto, mas e é assim, pô, e assim. E aí eles querem colocar pessoas que nunca tiveram históricos de enchente, de inundações, como se fosse, por exemplo, a minha casa, o PHE, como eles falam, 52. Nunca recebi nenhuma notificação da Prefeitura Municipal de uma pessoa de morar em área de risco, mas agora sou por causa do programa. Lógico, por causa da página 35, o último parágrafo, né, que diz que o motivo é o parque.
Aí, letra B. Assegurar a participação das comunidades. Considera-se que, quando os interesses e expectativas das comunidades são incorporadas nas concepções do projeto, sua execução e sustentabilidade são facilitadas. As comunidades devem contar com um mecanismo para serem ouvidas, consultadas e entendidas como parte integrante do processo de intervenção. O trabalho técnico-social, previsto para as etapas de preparação, mudança e pós-ocupação, tem como de seus propósitos permitir o livre acesso à informação e possibilitar que todos os envolvidos tenham a oportunidade de manifestar-se livremente, e para isso o PDRR propõe organização de várias instâncias de participação da comunidade, sendo as principais os conselhos e representantes das comunidades, certo? Que infelizmente era alguém comprado pela prefeitura, por isso que ninguém soube dessas coisas, e as comissões de acompanhamento formadas por membros de cada comunidade. As instâncias organizativas contarão com 4 escritórios locais de gestão, os ELOS, que proporcionará plantão social de forma permanente e será o canal de atenção primária da população. O programa, assim como o PDRR, foram objetos de assembleias formais de consultas com a comunidade. Não me chamaram, mas tudo bem, vamos lá. Letra C. Considerar o reassentamento como oportunidade de desenvolvimento sustentável. A intenção é de aproveitar os efeitos da reinserção social, gerando acesso às condições adequadas de moradia e aos serviços essenciais, para promover uma situação que possibilite o desenvolvimento das comunidades envolvidas. Letra D. Critérios para compensação. Toda compensação originária de um processo de deslocamento e reassentamento de populações deve conter com critérios técnicos de compensação e possibilitar uma solução principalmente para os segmentos mais vulneráveis. Letra E. Aí é aquela velha história. Olha para cá, segmentos mais vulneráveis. E aí não existe uma política de atendimento para pessoas analfabetas, pessoas de baixa instrução. Eles ficam querendo se aproveitar de pessoas, mas é assim, vamos seguir. Letra E. Os custos das unidades habitacionais de interesse social geradas pelo programa não serão repassadas para as famílias, sendo o acesso às moradias regido pelo preceito de permuta. Troca, tá? Permuta é uma troca. Letra F. Compensar segundo os custos de reposição. O programa prioriza o atendimento habitacional à totalidade das famílias envolvidas que são classificadas como população de baixa renda. Não obstante, a indenização nos casos de propriedade formal é um direito constitucional. Assim, o programa admite realizar a compra de benfeitorias, moradias, em situações especiais, famílias cujo valor da moradia seja igual ou superior a R$80 mil. Tá? Ok? Não está dizendo que você vai ganhar 80 mil. Ele está dizendo que o programa admite realizar a compra de benfeitorias em situações especiais, famílias cujo valor da moradia seja igual, se sua casa for uma casa que tiver um valor mínimo de R$80 mil ou mais. Tá? Letra G. Criar oportunidade. E lembrando, isso quem está dizendo é o plano diretor, letra F, tá, gente? Plano diretor de reassentamento, letra F, página 17. Vamos lá. Letra G. Criar oportunidades econômicas para a população deslocada. Todo o processo positivo de transformação nas condições de moradia traz embutido custos adicionais relativos às taxas, serviços, etc. Neste sentido, é importante que um processo de intervenção possa gerar oportunidades para melhorar as condições de ocupação e renda. Os programas de apoio social e desenvolvimento comunitário realizados após a ocupação são orientados a criar oportunidades para melhorar a ocupação e a geração de rendas das famílias reassentadas. Letra H. Proporcionar um nível aceitável de habitação e serviços. Todo programa de reassentamento deve contemplar, além de habitações adequadas, acesso aos serviços básicos e aos equipamentos de educação, saúde e apoio social. Essa diretriz é cumprida com a transferência da população para áreas providas de infraestrutura e serviços básicos e equipamentos de educação, saúde e apoio social. Letra I. Ter em conta questões de segurança. As questões de segurança não envolvem exclusivamente as vinculadas com a violência urbana. Aqui se consideram critérios mais amplos, envolvendo violência doméstica, segurança alimentar, exclusão social, etc. Aqui a gente pode falar sobre políticas para prevenção de incêndios nesses condomínios, que não existe, tá? Nenhum dos condomínios tem política de incêndio. Ou se existir, essa política não foi explicitada, não foi publicada. Letra J. Ter em conta a população receptora. O reassentamento de pessoas de uma comunidade na área influencia de outra quando não trabalhado adequadamente. Pode gerar conflitos e dificultar o processo de adaptação ao novo habitat. O tema das populações receptoras ocorrerá massivamente no caso da construção de 3 conjuntos habitacionais. O trabalho social deverá avaliar a situação particular de cada conjunto habitacional e desenvolver as ações preventivas necessárias para mitigar esse impacto e promover a integração entre os moradores e o entorno. Quando fala o trabalho para mitigar é diminuir, tá, gente? Reduzir. Letra K. Obter informações precisas.
Para formular um plano de intervenção social, é fundamental contar com linha de base socioeconômica confiável e suficientemente ampla para estabelecer as necessidades e requerimentos das comunidades a serem deslocadas. Toda a população a ser trabalhada dentro do programa será objeto de uma pesquisa socioeconômica realizada conjuntamente com o cadastro censitário. Os dados obtidos são um insumo básico para definir o perfil da população e a linha de base socioeconômica que será o ponto de partida para as ações de monitoramento e avaliação do programa e para identificar os diferentes subgrupos sociais, mulheres, crianças, adultos e idosos, etc., e situações de vulnerabilidade que deverão ser atendidas de forma diferenciada no marco institucional do programa. Aí, letra K, volta à situação. Não existem políticas para as pessoas analfabetas ou de baixa instrução, mas vamos continuar. Letra I. Incluir os custos de reassentamento no custo geral do programa. Essa diretriz diz respeito a considerar o reassentamento como parte integrante do programa de maneira a dispor de recursos em forma e tempo para atender os requerimentos específicos da liberação de áreas previstas. Letra M. Marco institucional adequado. Para ser efetivo e promover as compensações adequadas, o reassentamento deve contar com o respaldo jurídico institucional consistente. Isso foi garantido estando registrado um item marco legal. Marco legal é aqui somente quiser, por exemplo, aquela lei, como eu lhe disse, a lei do auxílio de transição, a lei 14.456 e outras leis que falam sobre a questão de reassentamento. Letra N. Procedimentos independentes de supervisão e arbitragem. É recomendável que um processo de intervenção social de grande porte conte com um mecanismo de monitoramento e avaliação de desempenho independentes que possam fornecer subsídios de revisão e ajuste das ações em cursos. Também um mecanismo adequado e independente que possa dirimir controvérsias e possíveis conflitos. É importante instrumento de gestão de programas sociais. O PDRR estabelece um mecanismo de monitoramento e avaliação, além de uma estrutura de atenção e queixas e reclamações, que também realizará a gestão de controvérsias entre os diferentes atores envolvidos no processo de intervenção. Mais uma vez, o plano diretor, na letra N, fala sobre a questão do sistema de queixas e reclamações, o SQR, que nunca foi estabelecido. Não existe o 0800, o WhatsApp não querem utilizar, por exemplo, eles não querem abrir processo, eles querem exclusivamente que a gente, se você não tiver tempo de ir no Elo resolver as coisas, e nem todo mundo tem esse tempo. Vamos lá, marco jurídico brasileiro. O Brasil integra dois grandes sistemas de proteção internacional dos direitos humanos. O sistema interamericano, encabeçado pela Organização dos Estados Unidos, OEA, como pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Sistema Global Universal, dirigido basicamente pela Organização das Nações Unidas. E aí aqui a gente fala sobre as questões financeiras, questões mundiais, direitos econômicos e várias situações, que são muitas coisas, como eu já fiz uma leitura disso. Só que agora, ao invés de eu ficar lendo parcialmente, eu vou focar em algumas situações para a gente referenciar. Por exemplo, a questão dos ex, certo? Uso capião, que a gente já fez o pedido do Ministério Público. Aí tudo isso aqui são referências dos processos e leis, etc., que permitem, por exemplo, a permissão de doação, e essas situações, aí vai. E aí tem a lei 10.520, medida provisória 2.220, e aí vai. A lei federal 11.481, 2007, e várias leis que eles qualificam. Como eu disse anteriormente, quando ocorreu a minuta, a resposta foi exatamente essas situações, tá? Mas vamos lá. Temos o marcos estaduais. Aí, aqui eu vou focar porque é o seguinte. Uma das referências do programa João Pessoa Sustentável é a questão da indenização, certo? E aí a gente vai no estado do Ceará, a lei estadual número 15.056, 2011, projeto de extrema relevância, que pode servir de molde para a criação de políticas assemelhadas para a efetivação de regularização fundiária. Essa iniciativa, que venceu o prêmio Inovare na categoria de advocacia na edição de 2011 e que garantiu moradias para 2.700 famílias carentes, uma iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, fez com que uma desapropriação urbana de larga escala em Fortaleza motivasse uma política pública de moradia para 2.700 famílias, evitando embates na justiça e fora dela. O projeto, chamado Desapropriação Urbana com Promoção Social e Humanização, vencedor do Prêmio Inovare na categoria Advocacia, promoveu diversos encontros entre as famílias envolvidas, o governo do Estado e a Procuradoria, para que os acordos de remoção fossem feitos de forma amigável e vantajosa para a população. Foi elaborada e aprovada pela Assembleia Legislativa, permitindo uma indenização justa, mesmo a possuidores que não detêm título de domínio, a promoção do direito de moradia por meio da outorga de unidade habitacional construída pelo Estado em terrenos próximos aos locais onde já residiam, os desapropriados pelo Estado, né?
os desapropriados. Privilegiando o reassentamento próximo. Com base da nova lei, 98% das famílias poderão entrar em acordo com o Estado e serem removidas. Em linhas gerais, a lei determina que possuidores de imóveis com benfeitorias avaliadas em valor inferior a 40 mil recebam uma indenização com base na avaliação do imóvel e um apartamento quitado pelo governo. Ou seja, a pessoa recebe a indenização, se o apartamento tiver um valor inferior a 40, a casa tiver um valor inferior a 40 mil, recebe a indenização pela avaliação que derem e vai receber o apartamento de qualquer forma, tá? Aí isso é uma das possibilidades, é uma das coisas que a gente pode questionar, já que eles colocaram essa referência, tá bom? E aí recebe um aluguel social, ok? Aí vamos voltar lá. Em linhas gerais, a lei determina que possuidores de imóveis com benfeitorias avaliadas em valor inferior a 40 mil reais recebam uma indenização com base na avaliação do imóvel e um apartamento quitado pelo governo do estado. Caso o apartamento não esteja pronto, as famílias recebem um aluguel social mensal. Já para as famílias possuidoras de imóveis avaliados a mais de 40 mil reais, com uma condição social mais elevada, além da indenização, o imóvel do programa do governo federal é oferecido como contrapartida do Estado, mas não quitado. Ou seja, a pessoa deve, tá? E aí, vamos lá. Imóveis pertinentes, título de posse. E assim, aqui são várias leis que eles querem usar como referência, tá? Até o presente momento é uma lei do governo do Estado do Ceará, não é válido aqui para João Pessoa até o presente momento. Não tem uma lei similar, a não ser que venham a mudar, tá? E aí os suportes jurídicos, ainda é pronto. Aí vamos lá. O suporte jurídico é o PDRR. O PDRR oferecerá: letra A, indenização de dinheiro. Letra B, reposição rotativa sem retirada da população do bairro de origem. Letra C, reposição do imóvel por meio da construção de novas moradias em 3 terrenos que se encontram em processo de desapropriação e localizados no entorno do CBR. Letra D, reposição por meio de moradias adquiridas no mercado imobiliário local e regional. Vamos lá. Indenização em dinheiro. A linha A. Esta modalidade encontra suporte no Decreto-Lei 3.365 de 41, artigos 2º e 5º deste caput, sua linha E e seu parágrafo 3º, artigo 10, que tratam da desapropriação por utilidade pública, a qual pode se dar pela modalidade administrativa, que é um decreto do governo municipal, ou judicial. Lei 14.132 de 41, artigos 1º, 2º, certo? Inciso 1, 4 e 5, que tratam da desapropriação por interesse social. Aí a relocalização rotativa sem retirada da população do bairro de origem. Isso aqui é para quem não está em área de risco, tá? Letra B. Quando verificada a impossibilidade de permanência das construções existentes, a administração pública, com a anuência do particular, pode realizar a desconstrução e a construção de nova moradia no bairro de origem, baseado, certo? Terá fundamento ainda na lei municipal, que deverá ser elaborada e publicada para fornecer suporte jurídico à implantação do PDRR. Letra C. O período de construção. O beneficiário gozará do aluguel de transição, que difere do aluguel social com a Lei Municipal 2015 de 2010, artigo 1º, caput, parágrafo 1º, 2º, 3º e 7º, e Lei Federal 11.124 de 2005, artigo 11, inciso 1º, inciso 1. O procedimento para a concessão do aluguel social está descrito nos parágrafos 1 a 4 do artigo 7º da Lei Municipal 12.015 de 2010. Reposição do imóvel por meio da adjudicação de outra moradia construída em conjuntos habitacionais. Letra A. Quando verificada a impossibilidade de permanência das construções existentes, a administração pública, com a anuência do particular, realizará a construção de nova moradia fora da localidade de origem, baseado na nova lei municipal a ser elaborada e que autorizará o Poder Executivo a executar programa de apoio ao trabalho de desapropriação, indenização e relocalização das famílias. Terá fundamento ainda na lei municipal, que deverá ser elaborada e publicada para fornecer suporte jurídico à implantação do PDRE. Esse aqui possivelmente é o novo plano diretor de João Pessoa e essa nova lei é 14.456 de 2022. Certo?
Aí, reposição da moradia afetada por meio de moradias adquiridas no mercado imobiliário local ou regional. A velha conhecida compra assistida, certo? Essa modalidade de reposição de moradia de risco será judicialmente ordenada pela lei municipal a ser elaborada e publicada para fornecer suporte jurídico à implantação do PDRR. Essa é a Lei 14.456, tá? Letra A. A nova lei que irá autorizar o Poder Executivo a executar o programa de apoio ao trabalho de desapropriação, indenização e relocalização das famílias abrangidas pelo projeto do Governo Municipal de relocalização de moradias e atividades econômicas e da outras providências. E aí, letra B, Lei Federal número 11.977 de 2009, Programa Minha Casa Minha Vida, PMCMV, artigo 3º, inciso 3, artigo 5º, certo? E aí vamos lá. Demais providências, zoneamento e titularidade. Uma das coisas que eu sempre falo sobre essa questão da gente CESEI, Zona de Especial Interesse Social. Certo? Só que não adianta de nada a gente ser ZEI, vocês querem simplesmente remover a gente porque eles querem, ponto final. Tá? Então vamos lá. Aí aqui, necessidade de edições de leis, tá? Aí que é mais para isso, eles estão dizendo sobre as leis que eles vão ter que criar. Tá bom? Aí aqui, a partir daqui, capítulo 3, características das áreas, o complexo Beira-Rio, 3 aspectos socioeconômicos, ele vai falando sobre as situações das famílias, aí eu foco, olha, eles dizem a quantidade de casas, precisa do marco jurídico, aspectos do mercado imobiliário de uma pessoa, e aí vai, certo? Aí, ó, as áreas de intervenções, as 8 comunidades. O complexo Beira-Rio é composto por 8 comunidades: Brasília de Palha, Cafofo Liberdade, Miramar, Tito Silva, Padre Hildo, Vila Tambalzinho, Santa Clara e São Rafael. Essas 8 comunidades serão inseridas nos bairros Expedicionário, Torre Miramar, Tambalzinho e Castelo Branco, certo? Onde estão inseridas essas comunidades. Aí vamos lá. Aí eles vão falando aqui, né, sobre a questão assim, eu tô pulando algumas coisas que são apenas identificação. Aí, ó, isso aqui é interessante, olha pra cá. No complexo Beira-Rio, há centenas de famílias morando em situações de risco. A, a área de intervenção caracteriza por notável irregularidade fundiária, com a existência de invasões de propriedades privadas e públicas, que é uma mentira. Existem muitas pessoas aqui que têm documento de Wilson Braga, do tempo do governo de Wilson Braga, da FAC, até da Padre Hildo, porque parte do terreno aqui era da Igreja Católica. Aí vamos lá. Essas invasões de propriedades privadas e públicas, terra de domínio da União e do município, e outras provenientes de doação, e ocupação de áreas sujeitas à inundação. Aquela velha história da mentira da inundação futura. Inseridas em áreas de prevenção permanente, APP, e zonas especiais de preservação de grandes verdes, ZEP. ZEP 2, certo? O ZEP 2 é a coisa mais interessante para a gente falar. A gente está, quem mora principalmente aqui na Padre do Bandeira, mora numa APP. Só que é uma área onde a própria lei permite, porque a gente vive aqui há mais de 50 anos, assim. Tem gente aqui com 60 anos e nasceu aqui, tá? E aí é permitido já porque é uma área consolidada onde já há o convívio. Agora, lógico, tem que haver uma adequação para não haver uma invasão maior dentro do rio, mas essa finalidade dele não é só para estão. O negócio vai ser o parque. Mas vamos lá. Abaixo serão comunidades. Abaixo serão apresentados de maneira sucinta os dados referentes a cada uma das outras comunidades. Aí eles vão explicar como são as comunidades, quantos metros quadrados são. Aí eu acho que é uma coisa que não tem para que ler. Certo? Não nos interessa. Não nos afeta. Só que aqui eu acho interessante. Agora a gente já começou. Olhe para cá. Olhe para cá. Tá? Página 41. Eu ia me esquecendo. Página 35. Página 35, último parágrafo. 35. De... Papá. Oxi. Vamos lá.
Oxe, cadê? Ok. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. Aí aqui, Padre do Bandeira, certo? Ok. Aí aqui, o mapa, o velho mapa da enchente, certo? Eu já falei, essa parte aqui mais alta aqui, ó. Mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos seguir. Vamos lá. Aí vamos lá. Vamos lá. Aí aqui é Santa Clara. Né? São Rafael. Tito Silva. E assim a gente vai nas caracterizações das comunidades, certo? Aí vamos caracterizando a questão, a velha questão das enchentes, né? As enchentes que não atinge a Pedro II, mas tudo bem, né? Vai fazer o quê? Aqui no caso aqui eu tô falando daqui, ó. Certo? Mas não atinge a Pedro II, mas fazer o quê? Aí vamos lá. Vulnerabilidade, aspecto sobressai. Aí Vila Tambalzinho, situação, relação de dominabilidade. E vamos lá. Aí aqui é os mapas, né? As identificações, beneficiário, requalificação urbanística, atividades econômicas, essas situações, identificações respectivas populações em situações de risco, né? Vamos lá. Vamos lá. Procedimentos operacionais. Vamos lá. Aqui é interessante. Procedimentos operacionais. Página 61. Para a implantação do processo de relocalização, serão consideradas atividades distribuídas em 3 etapas do processo, quais sejam: 1. Fase de preparação, também conhecida como fase pré-traslado, fase pré-mudança e outras. São desenvolvidas todas as ações institucionais e técnico-sociais que irão garantir a substituição de moradias de risco por moradias dignas, seguindo-se os preceitos indicados pelo Plano Diretor de Recentemente Relocalização, além de diversas ações relacionadas ao fortalecimento das comunidades nas questões de inclusão de gênero, sustentabilidade ambiental e geração de emprego, trabalho e renda. Fase da mudança, aí o 2 é a fase da mudança, corresponde à mudança física. Aí fase 3, fase pós-mudança, corresponde às ações que precisam ser desenvolvidas após a transferência das famílias para as novas moradias, em reinstalação de atividades econômicas desenvolvidas em imóveis específicos, certo? Ações das etapas de preparação. 4.1, né, os arranjos institucionais. Trata-se inicialmente de cumprir o estabelecido através do marco legal, que são as leis que vão ser criadas e que já existem, onde foi indicado pela Procuradoria do município a necessidade de criação de instrumentos legais para viabilizar a implantação do PDRR. Quais sejam: a Lei Municipal para o Suporte ao PDRR, Decreto de Desapropriação. Lembrando, gente, Decreto de Desapropriação. Repetindo, Decreto de Desapropriação. Repetindo, Decreto de Desapropriação, tá? E até onde eu saiba, eu acredito que o único documento que está faltando agora é o Decreto de Desapropriação. Mas vamos lá.
para o caso de compra de terrenos de particulares para construção de conjuntos habitacionais, certo? Só que no caso aqui é o decreto da remoção das casas, tá? E não esse. Instrumentos de transferência de dominiabilidade quando o terreno para construção do conjunto habitacional pertence ao Estado ou à União. Inserção de comunidades no domínio de zonas de interesse sociais. Emissão de instrumento jurídico para aplicação do aluguel de transição com recursos do programa e com o valor de R$ 500. Lembrando, é a lei de transição, a lei do auxílio moradia de transição, entre outras que possam surgir no decorrer da implantação do PDRR. Sem prejuízo de outras atividades que possam vir a ser apontadas pela Procuradoria como necessárias ao tema, recomenda-se a realização das seguintes atividades. 1. Revisão pela Procuradoria desta versão do PDRR, para tomar ciência dos aperfeiçoamentos incluídos. 2. Revisão do projeto de lei oferecido pela Procuradoria em 2015, finalizando o projeto de lei à luz desta versão do PDRR, incluindo a redação da lei. Discussão do texto e encaminhamentos para emissão da lei. 3. Preparação dos instrumentos jurídicos para a inclusão de comunidades do Complexo Beira-Rio em zonas de interesse especial. Certo? 4. Preparação dos instrumentos legais para a regularização da lei de regularização fundiária. 5. Análise e emissão de instrumentos e encaminhamentos legais para aluguel de transição. Já foi feito, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. A coordenação dessas ações é de responsabilidade da Unidade Executora do Programa, UEP, em parceria com a Procuradoria-Geral do Município e o PROGEM. Certo? Lembrando que a UEP é uma exigência do BID. Aí 4.1, arranjos institucionais, implantação e operação dos escritórios locais zero, já existe, certo? Aí tem equipe técnica, isso, aquilo, outro, equipe eventual para implantação, plano de desenvolvimento técnico territorial. Acho massa isso aqui, ó. A proposta é que esses escritórios sejam literalmente o elo de ligação entre a população e o projeto, possibilitando aproximar a população dos técnicos para esclarecer dúvidas. Nem eles sabem, minha filha, nem eles sabem a lei do auxílio de transição, artigo 9, a linha C. Eles nem sabem que deveria ter uma lista de casas para serem alugadas, mas tudo bem. Não dá para tirar dúvida, eles não sabem, mas tudo bem, vamos seguir. E aí, em relação ao atendimento, o morador está planejado para ocorrer de 4 formas. Certo? Em relação ao atendimento, está planejado para ocorrer de 4 formas. Atendimento individual, atendimento coletivo, abordagem no campo, atendimento remoto. Os atendimentos realizados serão sistematizados e discutidos entre os elos e a OEP, com procedimento de retroinformação aos demandantes. Ok? Para alinhamento das respostas a serem repassadas aos moradores, serão realizadas reuniões quinzenais ou conforme necessidade, com participantes a definir, o EP, empresas de obras, equipe de supervisão, etc., em local a ser definido posteriormente, caso necessário, a fim de manter o fluxo de respostas mais rápido e eficiente. As demandas poderão ser realizadas em reuniões remotas por telefonia móvel ou tratadas através de troca de e-mails. A equipe técnica social que atuará em cada elo deverá manter contato constante com a equipe da UEP através de seu coordenador, objetivando garantir a interlocução entre diversos atores públicos, discutir as etapas e superar dificuldades no decorrer do projeto, propor, definir, alinhar e avaliar as estratégias e ações e estratégias, para o melhor desenvolvimento do projeto, junto à população beneficiária, bem como discutir as principais demandas dos moradores com a equipe da UEP. Na divulgação das atividades deverão ser disponibilizados materiais informativos, que não tem, panfleto, não tem, folder, não tem, cartazes, não tem, outra forma da divulgação construída através da equipe técnica dos elos, tanto física como virtual. Só tem slide. A equipe dos elos também deverá divulgar os serviços prestados pelas secretarias municipais ou instituições governamentais à população beneficiária, de forma a garantir e viabilizar o acesso às políticas públicas e sociais existentes no município como mecanismo de efetivação da garantia de direitos. Ao final de cada mês, a equipe dos elos deverá encaminhar à equipe da UEP um relatório sistematizando as ações realizadas durante o período, incluindo atas de reuniões, listas de presença, registros fotográficos, a divulgação das atividades realizadas, os materiais distribuídos e o andamento dos trabalhos em campo. A estrutura física de cada elo deverá garantir a acessibilidade conforme normas técnicas e ter espaço compatível para os atendimentos e as demandas do dia a dia. Estes espaços vão variar de comunidade para comunidade e sua escolha deverá passar por aprovação prévia da equipe da UEP. A configuração recomendada é a seguinte. Eu vou nem ler.
elaboração de planilha semestral, formação de instâncias participativas, comitês temáticos do CBR, certo? Implantação e operacionalização dos sistemas de queixa. Cadê você? Não tem. O 4.1.6, página 67, não existe. Implantação e operacionalização do sistema de reclamação e queixas, SRQ. A empresa contratada deverá implementar um sistema de comunicação formal para atender a população diretamente afetada no conjunto das intervenções físicas do CBR, para a sistematização de demandas como reclamações, sugestões, solicitações, para encaminhamentos e definições de prazos para solução, seguindo as diretrizes indicadas no item 8.4 do MGAS, Programa de Comunicação Social e Gestão de Queixas. 2020, página 82. Olha, show! Os objetivos da SRQ, Sistema de Queixas e Reclamações. Dar respostas às dúvidas, insatisfações e sugestões das pessoas vinculadas ao processo de substituição de moradias de risco. Monitorar o grau de insatisfação com o processo de relocalização. Monitorar o perfil dos reclamos e os tempos médios de solução por categoria. As atividades centrais para a implantação do SRQ deverão se adequar a cada fase do programa, com os seguintes procedimentos operacionais: criar formulários para registro de atendimentos diversos, criar formulários para registro de ocorrências, queixas e demandas diversas, criar número ou grupo online em WhatsApp ou similar para recebimento e resposta de queixas e dúvidas. Olhe para cá. Criar número ou grupo online de WhatsApp ou similar para recebimento e resposta de queixas e dúvidas. Diretamente, isso aqui deveria ser no Elo, pelo WhatsApp daquela porcaria. Mas vamos lá. Criar a linha telefônica gratuita 0800 para recebimento direto ou indireto. Redirecionamento da ouvidoria municipal, por exemplo, de reclamações e queixas. Entendeu? Criar a linha telefônica gratuita 0800 para recebimento direto. Direto é eu e Elo. Entendeu? Eu e eles. Aí, indireto, como eu faço na prefeitura, ouvidoria, por exemplo. Estabelecer fluxograma de atendimento com sistemática de registros e respostas. Formular um banco de dados para monitoramento dos encaminhamentos e prazos de respostas. Desenvolver pesquisas de satisfação. Divulgar intensamente na mídia e entre outras a pessoas da comunidade a existência do SQR. Divulgar. Não tem divulgação porque não existe. Maneiras de acesso e funcionamento. A criação dessa sistematização indica um tipo de assunto, as queixas ou pleito do morador. Fará com que a equipe social aponte o fluxo das demandas, alinhando o tipo de encaminhamento, trazendo efetividade nas respostas em um menor espaço de tempo. Outros instrumentos de comunicação social deverão fazer parte das ações dos elos, para dinamizar os instrumentos informativos, com a realização de visita domiciliar e material informativo, vídeo, cartilha, convites, folder, banners, entre outros. Fora digitais não tem nada disso, certo? Não tem folder em papel, não tem carteira, não tem nada. Ainda dentro do processo de comunicação, deverá existir um canal permanente entre a equipe dos elos e representantes da empresa que executarão as obras. Cadê? Não tem. Considerando que a maior parte das demandas, em geral, são relacionadas às dúvidas sobre andamento nas obras e impactos diretamente na vida dos moradores. Este questionamento e demandas feitas por parte da população deverão ter um prazo de 15 dias para serem respondidos pela equipe. 15 dias. Em casos específicos, a equipe de obras deverá ser convidada a participar de reunião com a presença de moradores nos elos ou em outro equipamento comunitário escolhido para a realização da reunião. Neste caso, os elos deverão propor um sistema de interlocução com a equipe de obras e de supervisão e gerenciamento, que será validado pela UEP. Este sistema deverá apresentar uma proposta de relacionamento entre as partes envolvidas, onde estará definida a frequência das reuniões, quem irá participar e qual será o prazo de respostas aos questionamentos. Aí vamos lá. Elaboração do programa de consultas significativas, certo? Deverá ser elaborado o plano de consultas significativas, públicas significativas, conforme indicado no item 8.15 do MGAS, do ano 2020, página 114, que trata do programa de mecanismos de consultas públicas significativas. Este plano deverá estabelecer as diretrizes e princípios para a realização das consultas em cada comunidade do CBR, identificando quem poderá participar, a natureza dos seus interesses no projeto, com os prováveis impactos positivos ou negativos, benefícios, suas principais características e como o projeto pode interagir com os grupos interessados.
Também deve identificar os locais previstos para sua realização, os mecanismos de divulgação e disponibilização de documentos pertinentes, a forma de registro e atendimento das demandas advindas das partes interessadas e os mecanismos de avaliação, além de levar em consideração os mecanismos institucionais e os processos decisórios locais, tomando assim o processo de consultas significativos. Os princípios e abordagens descritos nesse plano estão vinculados às observações das salvaguardas operacionais OP 710 e ambiental OP 703, que demandam atenção aos requisitos de avaliação de impacto ambiental e social, AIAS, e deve identificar potenciais riscos socioambientais para propor soluções que evitem, mitiguem ou compensem os impactos negativos, potencializando ao mesmo tempo os positivos. Nesse sentido, em relação às questões ambientais, a contratada deverá, sempre que possível, adotar parâmetros ambientalmente sustentáveis e que tenham impactos positivos no desenvolvimento social e econômico, desde o incentivo à promoção de ações relacionadas à eficiência energética, como apoiar e propor iniciativas relacionadas à educação e capacitação ambiental. Também haverá impactos positivos na execução do projeto, como melhoria da mobilidade urbana local, novas moradias de qualidade, geração de emprego e renda, melhoria da saúde e salubridade ambiental, entre outros. Dessa forma, a equipe dos elos deverá iniciar as consultas públicas com base na OP 710 e com os PRRS, que aqui é o Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização, certo, gente? Que serão desenvolvidos para cada uma das comunidades. A programação dos eventos envolverá minimamente as seguintes atividades: identificação e avaliação de impactos positivos e negativos da relocalização em cada comunidade e seu entorno. 2. Identificação dos participantes. 3. Definição de datas, horários e locais. 4. Preparação de resumos do PRR, que é o Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização, em PowerPoint ou programa semelhante. Distribuição de convites para a primeira consulta e assim subsequentemente. 6. Realização de consulta. 7. Elaboração do dossiê de consulta contendo: letra A, ata de exposição e discussões. Letra B, fotos e listas de presença, com nome completo, legível, número de telefone e assinatura dos participantes do evento ao evento. Como referência para a elaboração dos dossiês, é possível serem utilizados como referência os dossiês em anexo neste PDRR. Além das consultas destinadas ao PRR, Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização, pelo menos outras 7 consultas deverão entrar no calendário, sendo 3 para a questão dos projetos habitacionais, 4 para a questão de infraestrutura, além das áreas de meio ambiente, desenvolvimento econômico e participação comunitária. A contratada deverá elaborar um calendário de consultas públicas para engajamento significativo das partes interessadas, cumprindo cada fase do processo de reassentamento involuntário, que se inicia com planejamento e vai até a fase de execução das obras. Aqui é o cronograma, né? Planos Executivos de Reassentamento e Relocalização, PERR. Logo após a implantação dos elos, a equipe deverá elaborar, sob supervisão de seu coordenador geral, um Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização, PRR8, para cada uma das comunidades do Complexo Beira-Rio, CBR, de acordo com as políticas de salvaguardas sociais do PID e OP 710. Seu caráter operacional, detalhando em nível executivo o passo a passo do processo de relocalização das famílias que serão afetadas no projeto que ocorrerá em cada comunidade, bem como especificando com detalhes as correspondentes ações de implantação. Em processo de relocalização, podem ocorrer transtornos à vida dos moradores, como, por exemplo, distanciamento de familiares, empobrecimento e a quebra de rede de apoio social. Por isso, é fundamental que sejam pensadas e planejadas previamente medidas adequadas a essas situações e que têm como principal objetivo garantir a recomposição da qualidade de vida dessas famílias afetadas pelas obras. Neste sentido, algumas diretrizes devem ser levadas em conta, como evitar ou minimizar deslocamentos, assegurar a participação da comunidade envolvida, considerar o reassentamento como oportunidade de desenvolvimento sustentável. A implantação do PRR deverá começar imediatamente após sua validação. As atividades centrais de elaboração e implementação do PRR serão as seguintes: caracterização das comunidades com seu histórico, localização e entorno, elaboração de um mapa síntese do reassentamento a partir de dados pré-existentes, atualização do mapa que delimita a poligonal de intervenção do CBR com as características gerais de todos os imóveis que possam estar em situação de risco e vulnerabilidade, imóveis vetorizados, e que serão afetados pelas obras, sua localização com a denominação das ruas, numeração dos imóveis, bairros de cada comunidade e numeração de quadro e lote, quando possível. Esta atualização será feita a partir do mapa baseado e elaborado pelo IDOM, que contém a delimitação das áreas de risco e que será fornecido pela UEP para a contratada.
identificação no referido mapa das áreas de intervenções urbanísticas que poderão sofrer impactos socioambientais no período de obras, tendo como base mapas elaborados pela equipe de projeto, buscando soluções para minimizar o número de imóveis afetados e as remoções necessárias. Identificação no mapa de possíveis áreas para serem utilizadas na modalidade de reassentamento rotativo a partir de um levantamento de campo detalhado. Elaboração de manual de campo com todos os instrumentos técnicos e operacionais para a elaboração do PRR, que é o Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização. Elaboração do texto minutado, decreto de utilidade pública para fins de desapropriação, a ser revisto e aprovado pela Procuradoria da Municipalidade com indicação das áreas que serão intervencionadas, bairros com imóveis a serem desapropriados, e realização do cadastro socioeconômico para identificação do perfil socioeconômico dos ocupantes dos imóveis a serem desapropriados, incluindo informações previstas em termos econômicos, rendas, atividades produtivas, fundiários e se o morador é posseiro ou possui algum documento, e se é inquilino ou não, visando proporcionar no futuro oportunidades econômicas que melhorem a renda e a qualidade de vida das famílias afetadas. A atualização do cadastro físico com a identificação através de registro fotográfico e de croquis dos imóveis que estão em área de risco ou em frente de obras, utilizando como base de dados o que foi produzido no Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização em 2015 para a elaboração do laudo de avaliação. Elaboração do laudo de avaliação dos imóveis a serem desapropriados, buscando garantir que o valor a ser pago seja justo no caso da aquisição de outro bem imóvel, modalidade de indenização a valor de restituição comercial ou compra assistida. Organização de convocação dos moradores, momento em que o morador será convidado a conhecer todas as alternativas de reassentamento para sua melhor opção e a partir de qual deverá apresentar sua documentação pessoal e, no caso da compra assistida, os documentos e informações de imóvel desejado. A equipe dos elos deverá dar todo o apoio necessário e esclarecer dúvidas dos moradores antes da escolha final. Realização do processo de negociação, durante o qual a equipe de negociação informará de maneira clara e objetiva aos afetados, diretamente de maneira individual e indiretamente através do Comitê de Relocalização das Famílias, e principalmente aos mais vulneráveis, sobre todos os passos que serão tomados. Informações sobre como a condução do processo, como será a prestação de contas, demonstrando os critérios técnicos de compensação, de modo a possibilitar uma solução clara e segura aos afetados. Identificação das famílias que precisarão estar incluídas em reassentamento temporário e definição dos mecanismos para torná-lo efetivo, incluindo o período de tempo de permanência nesta modalidade. Este reassentamento e o custo correspondente ao aluguel de transição será de responsabilidade da Prefeitura Municipal através de recursos do programa. Além disso, a contratada deverá realizar monitoramento trimestral com a amostra de 40% das famílias inseridas no aluguel de transição. Mais uma das mentiras. Por quê? Existem casas na comunidade de Santa Clara que estão em área de risco, alugaram casas em área de risco. A gente não tem nem 15 casas alugadas no processo do auxílio de transição no presente momento. E aí o que acontece? Não tem como nem verificar as casas que estão em área de risco? É complicado, mas vamos lá. A atualização do cadastro socioeconômico, incluindo a avaliação de benfeitorias. Tá? Contratação de estudos e projetos. Desenho e operacionalização do sistema de monitoramento. Isso aqui são coisas que eu não vejo nem para que ler, cara. Sinceramente. Eu vou nem ler isso. Vamos lá. Olha só. Vamos para esse mapa aqui, certo? Essa tabela. Distribuição dos casos por alternativa de relocalização. Indenização 3%, apenas 26 casos. Construção rotativa 110. Construção de 3 conjuntos habitacionais 565. Aquisição de imóveis no mercado imobiliário 235. Aí aqui tem 936 no total, só que são aproximadamente 990 famílias que estão cadastradas no presente momento para remoção, tá? Já foi informado pela prefeitura, tá? Então, isso já dá uma diferença muito grande. Temos aproximadamente 60 pessoas, 60 famílias, 60 casas para serem removidas, que faça uma média aí de valor. Aí vamos lá, indenização. A indenização em dinheiro será aplicada a 2 casos. Imóveis comerciais, proprietários não, primeiro, imóveis comerciais e proprietários não residentes nos imóveis em áreas de risco que alugam, cedem ou emprestam os mesmos. A pesquisa realizada em 2015 apresentou um número em torno de 26 casos propícios à indenização em dinheiro. Porém, tendo em vista o tempo decorrido, é provável que este universo possa ser alterado.
A Prefeitura é quem ficará responsável pela transferência financeira desses casos, e a Procuradoria Municipal será o órgão responsável pela supervisão de todas as ações indenizatórias. Abaixo elencamos as principais ações que deverão ser realizadas através da equipe dos elos. Revisar o valor básico de indenização em relação ao resultado da avaliação do imóvel. Elaborar o laudo técnico do imóvel com parecer social, documento que indicará eventuais situações de vulnerabilidade e riscos sociais, com o objetivo de dar robustez à documentação. Elaborar e apresentar o documento de adesão a esta modalidade ao morador, que deverá assinar. Após concordância sobre o valor, em seguida o mesmo será enviado ao EP para proceder com o processo de pagamento pela Prefeitura. Reassentamento rotativo. A modalidade de relocalização, denominada como reassentamento rotativo, com opção estimada para aproximadamente 110 famílias, 110 casas, tem como características principal o adensamento demográfico em áreas originalmente ocupadas por uma única moradia. As famílias que optarem por esta modalidade só sairão de suas moradias e receberão o aluguel de transição quando faltar um mês para o início das obras dos novos sobrados, e a primeira parcela referente ao aluguel de transição será paga a partir da formalização do contrato entre as partes. De acordo com as informações da Prefeitura, o valor mensal deste aluguel será de R$ 500, para um período de 18 meses. A equipe dos elos deverá ser responsável por esta operação, implementando financeiramente e ter previsto em seu orçamento a rúbrica específica, considerando o valor apresentado acima e que totalizará R$ 990 mil. A Secretaria Municipal de João Pessoa desenvolveu um modelo arquitetônico aplicado no caso do empreendimento chamado Maria de Nazaré no ano de 2012, onde o reassentamento rotativo vem sendo desenvolvido a contento. O modelo arquitetônico consiste em sobrados com 2 unidades de 50 metros quadrados no piso, térreo e outras 2 no primeiro piso, totalizando assim 4 unidades residenciais que abrigariam 3 famílias retiradas de situação de risco e a família que cedeu a casa. As figuras incluídas a seguir auxiliam melhor a compreensão do assunto. Projeto de sobrado desenvolvido pela SENAB para reassentamento rotativo. Desculpa. Entendeu? As equipes dos elos deverão realizar as seguintes atividades dentro desta modalidade: a identificação de uma ou mais áreas nas comunidades Santa Clara e São Rafael, com moradias não sujeitas a situações de risco, mas que possibilitem o adensamento do local sem prejuízo ao entorno. E olha, veja bem, a identificação de uma ou mais áreas nas comunidades Santa Clara e São Rafael. Preste atenção. Santa Clara e São Rafael. Essa modalidade de reassentamento rotativo, pelo documento aqui, vai ser especificamente em Santa Clara e em São Rafael, com moradias não sujeitas a situações de risco, mas que possibilitam o adensamento do local, sem prejuízo ao entorno. Definição dos perímetros de casas que não estão em risco para identificar a viabilidade das instalações, de uma quantidade de moradia suficiente para abrigar, na mesma identificação, 3 famílias em situação de risco, mais a família cuja casa é demandada. Consolidação das informações relativas aos terrenos e casas identificadas no inventário de reassentamento rotativo, sob a forma de uma base de dados detalhadas, fotos, georreferenciamento, características principais do imóvel e do terreno. Este inventário será claramente organizado e autoexplicativo na medida em que ele terá vocação a ser entregue a uma empresa, objeto de uma licitação separada, responsável pelo desenvolvimento de estudos arquitetônicos e urbanísticos de cada um destes terrenos. Realização de visitas domiciliares para a construção de canal de diálogo com as famílias identificadas como passíveis de fazer adesão a essa solução de reassentamento. A assinatura de um contrato de adesão para as famílias que aceitarem a proposta do reassentamento rotativo e posterior inserção em aluguel de transição específico do programa João Pessoa Sustentável. Importante destacar que o aluguel de transição está condicionado ao reassentamento rotativo, não estando disponível para nenhuma outra opção de reassentamento. A família receberá este benefício até que possa retornar à sua casa, por um período estimado de 24 meses, dependendo da conclusão das obras. As demais situações que demandam a inclusão de aluguel social estarão condicionadas às normas de auxílio moradia, que é distinto do aluguel de transição. Levantamento físico e fotográfico das casas que farão parte deste tipo de solução, a ser realizado por arquiteto e estagiário de arquitetura.
Para as situações emergenciais de risco iminente, atestadas pela Defesa Civil, ficou definido que seriam acionados os mecanismos de reassentamento temporário que já vem sendo praticado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Lei Municipal nº 12.015 de 2010. Serão adotados no âmbito do programa os seguintes encaminhamentos e saída das famílias para o aluguel de transição. Deve ser preparada previamente e apresentada para as famílias que deverão ser reassentadas. Ocorrerá após a contratação da empreiteira, quando faltar um mês para o início das obras dos novos sobrados, e as antigas casas liberadas serão demolidas imediatamente. As famílias que optarem pela modalidade de reassentamento rotativo permanecerão no aluguel de transição até a entrega de sua solução habitacional, período estimado em até 24 meses, e receberão apoio que consistirá em oferecer lista de moradias propensas ao aluguel e elaboração de contrato a ser firmado entre as partes e o monitoramento. Mais uma das mentiras, porque o monitoramento não tem. A localização será formalizada através de celebração de contrato entre as partes, onde o elo, através de seu advogado e auxiliares, dará apoio junto com a Procuradoria-Geral do Município, PMG, certo? Na elaboração do contrato. Será realizado pela equipe dos elos um monitoramento trimestral em amostragem de 40% do universo de famílias incluídas em aluguel de transição. O monitoramento utilizará uma ficha de coleta de dados que será elaborada pelo elo, onde minimamente deverão constar dados sobre situação laboral e de renda da família na área de origem e após inclusão no aluguel de transição. 2. Dinâmica demográfica da família na moradia de aluguel de transição, incluindo nascimentos, casamentos, óbitos e acolhimento de parentes e amigos. 3. Grau de satisfação do beneficiário com a moradia e o entorno. Mais uma das mentiras, né? Não tem isso, não tem pesquisa disso. O aluguel de transição deverá ser pago às famílias que optarem por esta modalidade a partir da formalização do contrato entre as partes. As famílias só serão realocadas após o recebimento do primeiro pagamento do aluguel. Posteriormente, apresentarão comprovante de imóvel alugado nos meses subsequentes. O elo irá gerenciar o controle do recebimento de recursos e atualização de informações do aluguel de transição, sendo que, após o recebimento do primeiro mês de aluguel, o beneficiário deverá trazer o comprovante de aluguel, recibo, conta de água, energia. O conjunto desses comprovantes deverá integrar os relatórios de monitoramento da equipe dos elos. Nota de rodapé. A Prefeitura terá lei específica que trata do aluguel de transição. Já ocorreu, tá? Já tem. A lei do auxílio de transição já tem. 1. Dispondo dos insumos sobre viabilidade das alternativas de reassentamento rotativo, o coordenador-geral do elo, apoiado pelo coordenador social da UEP, juntamente com o arquiteto e assistentes sociais contratados para o escritório, iniciou a aproximação com as famílias através de visitas individuais em cada moradia identificada como passivo de ceder espaço para a construção do sobrado, explicando o propósito e iniciando um processo de negociação amigável entre as partes. Isso não é resolvido em uma única visita, e assim os chefes de família são convidados a comparecer no elo em várias outras oportunidades, onde terão um atendimento individual programado. No caso do reassentamento rotativo, em curso da comunidade Maria de Nazaré, não houve nenhum caso em que a proposta não tenha sido aceita. Um dos fatores que contribuem para isso são as características do sobrado, muito superiores às casas onde residiam. A família que cede sua casa para a construção de 4 novas unidades habitacionais. Conta outra. 2. Assim que as famílias residentes nas moradias requeridas para a construção de sobrado assinarem o contrato de adesão, elas são colocadas em aluguel de transição. As moradias são desconstruídas, criando-se área livre necessária para a construção da quantidade de moradias requeridas. Uma desvantagem da aplicação do reassentamento rotativo é o uso do expediente conhecido como aluguel social. Em função de várias particularidades, entre elas o valor do benefício, atualmente esse valor em João Pessoa é de R$ 350. Com esse montante, as famílias encontram dificuldade para encontrar uma residência. 500 sem dificuldade, meu velho. Optando por se instalar em residências de famílias e o valor do aluguel social é usado na renda familiar, ou conseguem apenas alugar um lugar pequeno. Outros declararam durante consultas realizadas que haviam conseguido boas casas emprestadas, cedidas, seja de patrões ou de amigos. O aluguel social é um benefício assistencial de caráter temporário instituído no âmbito do programa habitacionais e destinados a atender necessidades advindas de remoção de famílias domiciliadas em áreas de risco, desabrigadas em razão de vulnerabilidades temporárias por calamidade pública. Em João Pessoa, o auxílio aluguel está ancorado na Lei Municipal 3.776 de 2019, que dispõe, entre outros benefícios, sobre o auxílio moradia emergencial.
Os procedimentos para a inclusão no auxílio moradia atendem ao artigo 7º da referida lei, envolvendo basicamente os seguintes encaminhamentos operacionais: indicação da família em situação de risco, através de emissão de relatório técnico pela Defesa Civil e ao Ministério Público, e este relatório é encaminhado para a Secretaria Municipal de Habitação para a providência sobre o assunto. 2. A Secretaria Municipal de Habitação solicita sedes de inclusão da família em aluguel social até que sejam disponíveis unidades habitacionais para transferência das famílias. 3. A Secretaria de Desenvolvimento Social providencia a elaboração de relatório social assinado por assistente social comprovando a situação de vulnerabilidade da família e em seguida providencia a inclusão da mesma no aluguel social. 4. As famílias são chamadas para assinatura de termo de compromisso, sendo montado um processo específico para cada uma delas. Uma vez assinado o termo de compromisso, cada família busca ela mesma, e sem nenhum apoio, uma casa onde morar, enquanto espera a solução habitacional definitiva. Após esta etapa, se inicia o chamado monitoramento da família, que na realidade consiste em controle do recebimento de recursos e atualização de informações, caracterizado pelas seguintes determinações. 1. O beneficiário deverá comparecer mensalmente para assinar a lista de recebedores do recurso, logo após o pagamento ter sido realizado pela Prefeitura. 2. O beneficiário é orientado a comparecer à Secretaria de Habitação para realizar, conforme cadastramento aos programas habitacionais, devendo entregar comprovante de inscrição para ser anexado em seu processo na Secretaria de Desenvolvimento Social. 3. O beneficiário deverá manter o seu cadastro do NIS atualizado. 4. No primeiro mês do pagamento, o beneficiário deve trazer o comprovante do aluguel, o recibo, conta de água, energia, contrato se existir. 5. A equipe de agentes sociais realiza visita aos beneficiários, sendo escolhidos por amostragem, representativa de 5% dos beneficiários. A finalidade da visita de monitoramento é verificar se as informações fornecidas se confirmam. Caso verifique alguma irregularidade, o agente setorial emite relatório TSC para que um assistente social verifique a situação e emita parecer social sobre o caso. O PDRR indica o uso do aluguel de transição preferencialmente para famílias dos bairros Santa Clara e São Rafael, que poderão sair de suas moradias para permitir a construção de sobrados com 4 unidades habitacionais, para os quais serão relocalizadas 3 famílias em risco, mais a família dona proprietária da antiga moradia. Relocalização para casas adquiridas no mercado imobiliário. Mais uma das mentiras da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Outra situação da solução de reassentamento involuntário é a compra assistida no mercado imobiliário. Opção estimada para aproximadamente 235 famílias, na qual a própria família orientada e apoiada pela equipe dos elos gerencia sua saída da moradia em risco para outra moradia adquirida no mercado, e a responsabilidade pela transação comercial desta moradia está a cargo da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Os critérios de elegibilidade dos imóveis deverão ser listados e consolidados num checklist a fornecer a cada família interessada. No caso desta modalidade, a equipe contratada deverá estruturar uma bolsa de imóveis onde serão ofertados imóveis disponíveis para venda no município de João Pessoa e com características adequadas em termos de condições de segurança e habitabilidade, na medida em que as próprias famílias poderão também propor imóveis identificados por elas mesmas. Os critérios de elegibilidade dos imóveis deverão ser listados e consolidados no checklist e fornecer a cada família interessada conforme segue. A moradia não poderá estar situada em zonas não edificantes. O material de construção deverá ser alvenaria ou outro material durável. A casa deve possuir instalações água, luz, irrigação intradomiciliar de esgoto ou fossa séptica em perfeitas condições e atender às questões de habitabilidade. A moradia deve encontrar-se em perfeito estado de habitabilidade. A moradia não deve possuir débitos frente aos prestadores de serviços e aos cofres municipais. O vendedor do imóvel precisará dispor de documentação básica de titularidade, sendo aceito documentos de compra e venda sem registro em cartório. O imóvel deverá estar localizado no município de João Pessoa. Em casos excepcionais a serem avaliados pela equipe da UEP, autorizações poderão ser concedidas para aquisição de imóveis em municípios circunvizinhos da cidade de João Pessoa. A equipe técnica dos elos deverá realizar uma avaliação expedida do imóvel a fim de dimensionar os preços que estão sendo praticados. A partir desta etapa de avaliação prévia, a equipe terá noção das faixas de preço praticados para imóvel, com as estratégias financeiras com base nos valores levantados de oferta de imóveis e nos resultados obtidos a partir do cadastramento físico que deverá ser realizado, e a partir desta análise serão apresentados os parâmetros que serão adotados em termos de valor para imóveis que serão adquiridos por esta modalidade. Além dos critérios previamente definidos, a equipe dos elos deverá elaborar o documento de termos de adesão para ser firmado pelo morador e realizar a avaliação do imóvel por equipe especializada.
quando o mesmo foi identificado pela família interessada. No caso dos imóveis e disponibilizados pela Bolsa de Imóveis, a avaliação dos mesmos já terá ocorrido previamente a sua situação, a sua divulgação na própria Bolsa. A elaboração das bolsas de imóveis poderá ser desenvolvida a partir de diferentes metodologias, entre elas, convocação aos empreiteiros construtores que possam ter unidades individuais à venda ou que possam construí-las. É muito importante deixar claro que deve haver uma negociação com suporte pela equipe dos elos às famílias interessadas em empreiteiras. Promoção de várias feiras de imóveis populares, evento que reunirá as ofertas de moradias que cumpram os critérios de compra previamente estabelecidos, sejam oriundos de indivíduos ou de empresas, empreiteiras imobiliárias provenientes de João Pessoa. Cada família poderá decidir livremente por uma moradia, e caso as ofertas de bolsa de imóveis e das feiras de imóveis não lhe interessarem, a família poderá buscar ela mesma no mercado imobiliário, desde que o imóvel atenda aos referidos preços estabelecidos, condições de habitabilidade, cumprimento dos critérios definidos pelo programa. A moradia escolhida será submetida à avaliação da equipe técnica, da equipe dos elos, e principalmente dos arquitetos e engenheiros que compõem, visando validar as escolhas e apresentar à equipe da UEP. A transação será realizada entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através de recursos do programa, e proprietário do imóvel, não passando pelas mãos da família afetada nenhum valor correspondente à operação. Por fim, concluída a transação, será adjudicada formal e legalmente o imóvel para a família. Esta modalidade vem sendo executada com sucesso em várias regiões do país, e o caso mais emblemático é Manaus. Seria de todo oportuno o contato do coordenador-geral dos elos com a equipe daquela cidade, visando conhecer os mecanismos lá adotados, bem como as lições aprendidas sobre a experiência. Relocalização para conjuntos habitacionais. A construção de conjuntos habitacionais. Certo? Página 81. A construção de conjuntos habitacionais para abrigar a população sujeita à relocalização tem sido a prática mais difundida no Brasil, e o volume das experiências realizadas em várias regiões é suficiente para apontar várias distorções que se pretende evitar no caso de João Pessoa, onde a implantação de conjuntos habitacionais vigora desde a década de 70. Para a construção desses conjuntos habitacionais serão disponibilizados pela Prefeitura Municipal 3 terrenos próximos das comunidades que sofrerão intervenções de reassentamento, respeitando assim a política operacional do Banco de Reassentamento Involuntário, OP 710, e evitando que as famílias tenham grandes deslocamentos em suas áreas de ocupação original. Os terrenos disponibilizados para a concepção e construção dos conjuntos habitacionais são caracterizados a seguir. Entre as referidas distorções estão o gigantismo CH, com milhares de unidades habitacionais construídas em um só local, em nome da eficácia de utilização de terrenos disponíveis e da economia de escala de construção. A localização do conjunto em geral distância a comunidades de origem em função da disponibilidade de terrenos de extensão, compatível geralmente na periferia, abandono do benefício manifestado na venda do apartamento logo após a mudança. Pronto. Vamos lá. Terreno 1. O terreno 1 localiza-se na rua Alfred Yen, via com ligação direta para a Avenida Ministro Zé Américo de Almeida, Avenida Beira Rio, a avenida onde estão localizadas as comunidades do complexo Beira Rio. Atualmente o terreno está abandonado. Esse fato ocorreu após o fechamento e demolição de uma escola particular que existia no local. O terreno 1 possui uma área de 13.822,34 metros quadrados. Certo? Lembrando que esse terreno é do antigo Pio XI. Aí nesse colégio aí tem um probleminha de esgoto na parte de trás, que normalmente quando acontecer alguma coisa o pessoal vinha aqui para o mundo infantil. Terreno 2. O terreno 2 localiza-se na Avenida Ministro José Américo de Almeida, Avenida Beira Rio, também próximo das comunidades, onde as famílias serão retiradas das situações de vulnerabilidade. Possui uma área de 26.833,66 metros quadrados e está situado próximo ao Rio Jaguaribe. Olha só, ele próprio avisa que está próximo do Rio Jaguaribe. Aqui, ó, alça da BR. Isso aqui é a alça da BR, certo, gente? Aqui, Beira Rio, BR, ok? Olha aqui o rio, ok? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Entendeu? Mas tudo bem, vamos lá.
Terreno 3. O terreno 3 localiza-se na Avenida Ministro José Américo de Almeida, Beira Rio, também próximo das comunidades onde as famílias serão retiradas de situação de vulnerabilidade. Nessa situação, praticamente vizinho à comunidade Padre de Bandeira, possui uma área de 30.108,59 metros quadrados, certo? E está situado próximo do Rio Jaguaribe, com uma pequena parcela do terreno em área de preservação permanente. Pequena não, meu amigo. Pequena não. Pequena não. Preste atenção aqui. Isso aqui, ó. Próprio no local aqui vai aparecer. Olha pra cá. Rua Severino Procópio. Certo? E aqui Esperidião Rosas. Ok? Aqui é a Cagepa. Isso aqui tudo era de preservação, mas tudo bem. Ok? Vamos lá. Nesses 3 terrenos, deverá ser contemplada a construção de unidades com tipologias de 1, 2 ou 3 quartos, de forma proporcional às necessidades dos moradores, devendo considerar, inclusive, quarto ou espaço adicional para as famílias, ou pessoas que tenham atividades profissionais que não descaracterizem as atividades principal da edificação residencial. Todos os terrenos terão uma análise prévia para assegurar que são seguros e que não incorrem nenhum tipo de risco. Lógico, estão soterrando, né? Não parece mais uma barreira. Aqui mesmo dá para você identificar que é uma barreira, mas tudo bem. A construção dos 3 cônjuges habitacionais atenderá a cerca de 565 famílias. Lembrando que agora aumentou, né? Não se esqueça não que aumentou. Como previsão do início das obras em meados de 2022, nunca aconteceu. Após realização dos estudos e projetos pertinentes, com prazo de 24 meses de execução. De acordo com a política do BID, nenhuma família beneficiária deverá necessitar sair de suas moradias durante a construção do empreendimento, salvo na ocorrência de alguma situação inesperada de enchentes ou desabamentos. Nesse caso, e somente nesses casos, as famílias serão colocadas em aluguel social sob laudo da Defesa Civil, enquanto é finalizada a construção dos conjuntos habitacionais. A equipe dos Elos terá a missão de informar as famílias que fizeram as opções para as novas unidades habitacionais sobre as características do empreendimento, a localização precisa dos terrenos, o número de unidades previsto em cada empreendimento, bem como as características dos imóveis e seu projeto, número de cômodos, existência de áreas de lazer, de locais para comércio, etc. Haverá apoio através da cessão de caminhões para que sejam realizadas mudanças para os condomínios. Troca de beneficiário. A solução de reassentamento denominada troca de beneficiário será aplicada para os casos de pessoas que não aceitem nenhuma das alternativas oferecidas. Nesses casos, a família poderá buscar outra família que não reside em edificação de risco ou frente de obra, mas que queira trocar com ela o direito de ir para alguma das alternativas, exceto indenização em dinheiro, tornando-se assim beneficiária do programa. Para situações onde hajam possível áreas de risco, a contratada deverá solicitar previamente a negociação uma avaliação do ente público, qual seja a Defesa Civil, para testar possíveis riscos através de laudo técnico. A família beneficiária pelo processo de reassentamento vai para a residência de família que aceitou a troca e a família que não era alvo de relocalização vai para a solução habitacional oferecida pelo Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização. As equipes dos Elos deverão desenvolver estratégias criativas para divulgar e detalhar esta modalidade, facilitando a compreensão por parte das famílias antes da escolha. As principais ações para a aplicação dessa modalidade são realizar contatos com as pessoas solicitando comparecimento ao Elo para verificar interesse pela alternativa troca de beneficiário, quem é o louco, orientar as pessoas na busca da substituição de beneficiários, verificar a situação do imóvel objeto da troca em termos de risco, verificar no momento da formalização da adesão ou ocorrência de rejeição às alternativas oferecidas, registrando um fato em nota técnica, com nome, endereço e telefone das pessoas. Controle da ocupação das áreas de intervenção. A publicidade de um processo de reassentamento costuma atrair famílias em busca de melhores situações habitacionais. Por isso, será necessário estabelecer procedimentos sólidos para diferenciar as famílias localizadas originalmente na área e potenciais outras famílias, chegando posteriormente para tentar obter os benefícios associados ao reassentamento. As ações de controle de ocupação da área de intervenção, visando evitar futuras ocupações irregulares por novas famílias após as obras, deverão ser desenhadas pela equipe dos Elos, mediante a elaboração de uma estratégia estruturada, logo implantadas junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDURB, e finalmente monitoradas pela contratada, instituindo as seguintes medidas junto ao poder público.
Letra A. Aplicar instrumentos jurídicos cabíveis em cada comunidade em função da situação fundiária de cada uma delas, conforme indicado no capítulo Marco Jurídico. Letra B. Entregar para cada família, ocupando moradias anteriormente pesquisadas, identificadas como estando em situação de risco, um certificado de cadastramento, sendo este certificado nominal e intransferível. Letra C. Materializar a poligonal onde estão as moradias de risco em cada comunidade, usando mapa base e recursos que propiciem visibilidade dos limites da área. Letra D. Instalar placas informando sobre os status das moradias em risco e proibindo a ocupação das áreas. Letra E. Outras ações a serem definidas diretamente de atuação das equipes dos elos ou em parceria com entidades públicas, privadas ou associativas a identificar. Sobre o congelamento da poligonal, a equipe deverá acordar com a OEP as datas de referência, considerando os seguintes indicadores. A primeira data será efetivada no momento de implantação das ações de controle da área. A segunda data será no início da atualização do cadastro físico do imóvel e social das famílias que serão impactadas com a intervenção da ocasião da elaboração do PRRR de cada comunidade, quando será entregue o certificado de cadastramento para as famílias aptas e elegíveis em função da situação local de suas moradias, onde, caso ocorra alterações na poligonal após o congelamento das mesmas, os casos deverão ser analisados pela equipe da UEP. No caso das comunidades de São Rafael e Padre de Bandeira, verificamos em visita técnica em março de 2020 que há necessidade urgente de se realizar este procedimento de congelamento, visto que existem casas sendo edificadas junto às margens do rio Jaguaribe. Revisão e consolidação dos critérios de elegibilidade. A política de reassentamento deve ter como base diretrizes e procedimentos que garantam que o processo em si de reassentamento seja o mais adequado, reduzindo ao máximo os possíveis transtornos gerados às famílias diretamente afetadas, visando garantir a recomposição da qualidade de vida, não somente em relação aos aspectos físicos, como também nas relações interpessoais, em relação aos aspectos financeiros, como interrupção de atividades econômicas. Portanto, será importante descrever os impactos nos negócios ou atividades econômicas diretamente afetadas pelas obras físicas, independente de serem formais ou formais, além de se respeitar as necessidades de cada família, ofertando as diferentes modalidades de compensação que garantam, no mínimo, a manutenção dos status anterior à implementação do programa. Todos os casos pesquisados e cadastrados no momento inicial do contrato e que estão instalados em edificações de risco são beneficiários do programa, independente de sua condição de acesso ao terreno, regular ou irregular, e de sua relação com o imóvel, proprietário, posseiro, ocupante e locatário. Esta política de reassentamento involuntário terá como base de orientação o P 710 do BID, bem como o que preconiza o PDRR, inclusive relacionados às questões dos valores dos custos de reassentamento que deverão ser considerados como parte integrante do programa e incluídos no custo geral do mesmo. Além disso, nos casos de indenização em dinheiro, a equipe dos elos deverá tomar como base para este cálculo o valor de mercado para uma moradia de habitação de interesse social, evitando prejudicar famílias que vivem em edificações em situação de maior precariedade. Dentro ainda dos critérios de elegibilidade, merecem especial atenção alguns grupos, como pessoas com deficiência, idosos sozinhos, mulheres chefes de família que terão suas situações analisadas caso a caso para o melhor enquadramento dentro do perfil socioeconômico. Condição de moradia. Proprietário morador que reside no local e não possui outro imóvel. Solução prevista. Compra assistida no mercado imobiliário, conjunto habitacional, troca de beneficiário, reassentamento rotativo. Condição de moradia. Proprietário, dono de imóveis que residem no mesmo e possuem outro imóvel na comunidade. Solução prevista para o imóvel que o proprietário reside. Compra assistida no mercado imobiliário, conjunto habitacional, troca de beneficiário, reassentamento rotativo e indenização para as benfeitorias correspondentes aos outros imóveis. Condição de moradia. Proprietário, donos não residentes no imóvel em risco e que alugam, cedem ou emprestam o mesmo. Solução prevista. Indenização em dinheiro com base no valor de uma habitação de interesse social aplicável a todos os imóveis e ou benfeitorias identificadas na área de uso residencial. Condição de moradia. Moradores inquilinos cedidos ou emprestados que não possuem outro imóvel. Compra assistida no mercado imobiliário, conjunto habitacional, troca de beneficiário, reassentamento rotativo. Proprietário e moradores que desenvolvem atividades econômicas em moradias de uso misto. A solução, conjunto habitacional com espaço comercial destinadas a atividades econômicas, compra assistida no mercado imobiliário, troca de beneficiário e reassentamento rotativo. Proprietário de imóvel para uso. Indenização
para uso exclusivo em atividades econômicas, indenização em dinheiro e apoio à reinstalação física em outro imóvel comercial, reinstalação para outro imóvel comercial, com apoio para o desenvolvimento e formalização das atividades. Inquilinos que desenvolvam atividades em imóveis comerciais cedidos e emprestados. Solução: desenvolvimento de uma proposta de restituição econômica pela contratada para atender essa demanda. Poderá ser feito em colaboração à Secretaria de Trabalho, Empresa e Renda da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Os inquilinos receberão também o auxílio comercial por 3 meses. A indenização não é aplicável somente aos casos de moradia, mas também aos proprietários de terrenos considerados propícios à implantação de conjuntos habitacionais. Atividades econômicas das populações reassentadas. Vamos lá. Isso aqui é interessante a gente ler, por isso que eu vou ler. Um aspecto relevante diz respeito às garantias de possibilidades de manutenção da renda para as famílias que tiverem suas atividades produtivas interrompidas ou reduzidas em função das obras e do processo de reassentamento, que deverão ser compensadas por essas perdas, de forma a permitir-lhes que possam construir suas vidas em menor tempo possível de acordo com as diretrizes do MGAS 2020, página 110. No caso de famílias que ocupam imóveis de uso misto e que serão realocadas para unidades habitacionais a serem construídas pelo programa, somente será permitido o exercício das atividades produtivas comerciais individuais, cujo desenvolvimento no interior das unidades habitacionais não venha descaracterizar a finalidade principal da moradia, sendo, portanto, vedadas qualquer atividade que, por sua natureza ou intensidade, afete a destinação principal das unidades e do conjunto habitacional, gere impacto e ou risco social à população residente no entorno da moradia. Essa situação descrita acima diz respeito principalmente às famílias que criam animais de pequeno e médio porte em casa para consumo ou comercialização. Pocilgas, neste caso, as famílias não poderão morar em apartamentos e seguir com este tipo de atividade insalubre dentro das novas moradias. Dentro do escopo do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, está previstas as questões de políticas de compensação para as atividades econômicas que precisarão ser interrompidas ou paralisadas em definitivo. E, neste sentido, a equipe deverá realizar um diagnóstico das atividades profissionais desenvolvidas no momento do cadastramento, identificando a tipologia, o tipo de cada atividade e elaborando uma análise individualizada dos negócios, visando apresentar propostas que potencializem as atividades socioeconômicas do terreno. A análise a ser elaborada pela equipe dos elos apresentará a recomendação sobre a melhor opção para cada família considerada. O quadro a seguir apresenta algumas possíveis opções. Síntese de possíveis soluções a desenvolver em resposta aos desafios de relocalização das atividades econômicas. Tipo de atividade: atividade dentro de casa sem prejuízo no âmbito residencial. Descrição: pequena atividade econômica realizada na própria moradia em imóvel de uso misto, como por exemplo costureira, vendas de produtos online, manicure, cabeleireira, barbeira, etc. Solução: local de trabalho previsto na nova unidade habitacional, direito a mais um cômodo ou espaço dentro do apartamento. Atividade: dentro de casa com prejuízo no âmbito residencial. Descrição: atividade econômica não compatível para ser realizada dentro dos novos conjuntos habitacionais, como por exemplo criação de animais para alimentação ou comercialização. Possível solução: encaminhamento para compra assistida no ambiente de compra ou interrupção de atividade para integração em unidade. Já vou! Em unidade habitacional com apoio individual para reorientação profissional. Tipo de atividade: atividade dentro de casa com potencial de evolução. Descrição: atividade econômica realizada na própria moradia, mas que seja identificada com potencial para crescimento econômico, como, por exemplo, salão de beleza, lojas de roupas, mercadinhos e lanchonetes. Solução: disponibilidade de um local nos espaços comerciais previstos nos terrenos dos novos conjuntos habitacionais, com acessão gratuita ou cobrança simbólica e apoio para desenvolvimento da atividade comercial. Tipo de atividade: atividade dentro de casa com potencial de evolução num local coletivo. Descrição: atividade econômica recorrente no universo das famílias afetadas no CBR, com potencial para desenvolvimento coletivo, como por exemplo cozinha comunitária, espaço coletivo, para oficina mecânica, etc. Solução: criação de um espaço adaptado nos futuros terrenos, baseado em plano de negócio, estudo de viabilidade econômica consolidado, realizado pela contratada. A equipe dos elos deverá analisar cada caso em termos de um misto, considerando se o trabalho poderá continuar a ser desenvolvido dentro do novo apartamento
ou se o tipo de atividade requer outra localidade comercial. Também deverá verificar, a partir do diagnóstico socio-territorial que será elaborado, se existem moradores que já desenvolvem atividades comerciais mais organizadas, que necessitem de espaço físico maior, que já são viáveis em termos financeiros e que podem migrar para ocupar os espaços comerciais que serão construídos dentro dos conjuntos habitacionais. Revalidação das datas de referência, data de corte. A equipe técnica deverá rever, discutir, consolidar e aplicar as datas indicadas a seguir. Serão respeitadas duas datas de corte. A primeira, no dia seguinte à implantação das ações de controle de área, quando será entregue o certificado de residência em área afetada. A segunda é a data de realização do cadastro, que será elaborado por ocasião da elaboração do PRRR, Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização. O estabelecimento das datas de referência será objeto de ações prévias de comunicação social e de negociação com as famílias. Formalização da adesão. A população terá a liberdade de escolha quanto à opção para substituição da moradia de risco e para auxiliar na boa escolha serão informados para cada família os aspectos favoráveis e desfavoráveis de cada uma das alternativas, antes da formalização da adesão, por uma delas. Somente após devidamente informada e esclarecida, a família assinará o termo de adesão. Esta formalização decorrerá de atendimentos individuais programados com as famílias com reuniões coletivas realizadas através do elo. Devidamente informada, a população formalizará sua adesão por uma entre as 5 alternativas explicitadas anteriormente neste documento. Ações da etapa da mudança. A equipe técnica contratada deverá dar apoio às famílias durante o processo de mudança, incentivando a organização prévia da mudança, informando a data da mudança, no caso de 2 situações. Mudança das famílias optantes pelo reassentamento rotativo para a moradia dos aluguéis de transição, e depois mudança das moradias do aluguel de transição para as unidades definitivas que serão construídas com apoio ao inventário de mobiliário e utensílios e oferecimento de transporte para a mudança. Mudança de famílias atualmente instaladas em situação de risco diretamente para as novas moradias. Para as famílias que sairão diretamente da moradia em risco para as novas moradias, deverão ser desenvolvidas minimamente as seguintes ações. Elaboração de calendário de mudanças com envolvimento do Comitê de Relocalização das Famílias. Contratação de empresas de transporte com ajudantes de carga e descarga. Acompanhamento e apoio dos elos durante todo o processo de realização da mudança. A contratada também poderá dar suporte às famílias que, porventura, desejem retirar material das suas antigas casas que serão demolidas, como esquadrias, peças de banheiro e cozinha, entre outros, sendo de responsabilidade do morador a retirada dos materiais. Nesta etapa, a equipe contratada deverá prever a adoção de determinados procedimentos que garantam a segurança das famílias, tanto na fase que precede a mudança quanto durante a fase de demolição. Dentre estes, deverá prever uma proposta de comunicação clara que minimize os impactos e qualquer tipo de risco. Ainda nesta etapa, será realizado o sorteio dos imóveis e após a definição dos apartamentos para onde cada família irá se mudar, deve ser prevista uma etapa com encontro entre as famílias para melhor integração à nova realidade. Durante os encontros de integração, os moradores integram-se aos outros do mesmo bloco ou condomínio e estabelecem regras e agendas de compromisso. E a consecução dessas oficinas que 2 tarefas deverão ser realizadas. Alinhamento das mudanças dos moradores, visando uma melhor organização durante o período de ocupação. Nesse procedimento é gerado plano de mudança nos moradores, com orientações gerais de como proceder, horários, impedimentos e a organização de checklist. É encaminhado aos moradores. O checklist é um procedimento de verificação de estrutura física e componentes hidráulicos e elétricos que o morador tem a responsabilidade de realizar. A equipe social realiza o acompanhamento e assiste o morador nesta verificação. Ações da etapa pós-mudança. A equipe técnica contratada deverá desenvolver ações de apoio na etapa pós-mudança, que serão desenvolvidas de maneira distinta para cada uma das soluções de reassentamento. Para as ações de pós-mudança, para reassentamento em unidades de conjuntos habitacionais e para sobrados construídos através do reassentamento rotativo, será necessário o desenvolvimento das seguintes ações. Instituição ou consolidação das organizações de base, estimulando a criação de organismos representativos dos beneficiários e o desenvolvimento de grupos sociais, de comissões de interesses nos espaços dos conjuntos habitacionais e nos espaços dos conjuntos de sobrado. Após a formalização de associação de moradores e outras organizações de base, criação do condomínio, registro do estatuto, regimento interno e outros documentos.
Identificação e capacitação de lideranças e grupos representativos em processos de gestão comunitária. Criação, reorganização, fortalecimento e formalização de entidades da sociedade civil da macroárea que prestem serviços no território, visando a inclusão produtiva, econômica e social das famílias. Apoio à participação comunitária no pacto e promoção de atitudes e condutas ligadas ao zelo e ao bom funcionamento dos espaços comuns, equipamentos sociais e comunitários, disponibilizados através da relação de pertencimento, assim como de normas de convivência, elaboração dos regulamentos de condomínio, facilitação das primeiras atividades até o funcionamento autônomo e autossustentável dos mecanismos criados, de acordo com Pagno, Larissa, página, 2020, página 111, no pós-ocupação poderão ser estabelecidas administrações separadas para as áreas residenciais, varejistas e institucionais, cada um dos condomínios com potenciais gestão e síndicos independentes e eleitos entre os sessionários, capacitações teóricas e práticas sobre a organização e planejamento do orçamento familiar e sobre a racionalização dos gastos com moradia. Ações socioeducativas relacionadas às questões ambientais e sanitárias, ao uso racional da água e da energia elétrica, preservação e conservação ambiental e o manejo de resíduos sólidos. ênfase no conteúdo de educação patrimonial, que diz respeito à correta apropriação e uso dos equipamentos de uso comum, repasse de informações básicas sobre manutenção preventiva da moradia e dos equipamentos coletivos. Se espera da equipe dos Elos que ela proponha metodologias inovadoras em termos de gestão condominial e sustentabilidade das opções de reassentamento, tanto para os conjuntos habitacionais, uso de plataformas tecnológicas, gamification, zeladoria cidadã, qualquer método permitindo engajamento social e sustentabilidade financeira, como para as famílias que optarem por outras opções, para as quais também se deve garantir a continuidade do bem-estar. Para os casos optantes pela compra assistida no mercado imobiliário ou indenização em dinheiro, a dispersão no tecido urbano de João Pessoa, e mesmo para outras localidades próximas em casos excepcionais, as ações pós-traslado. Eita porra. Eita. Para os casos optantes pela compra assistida, no mercado imobiliário, indenização em dinheiro, dispersão no tecido urbano, e mesmo para outras localidades próximas em casos de excepcionais, as ações após traslado estão centradas no acompanhamento remoto da evolução social e econômica através de propostas ou plataforma a ser desenvolvida pela contratada. Considerando ser ideal para a etapa de pós-ocupação, o acompanhamento pela equipe social durante 12 meses, e sendo que a previsão de contrato com o BID se encerrará no 6º mês após a entrega das unidades habitacionais. A Prefeitura deverá estudar a possibilidade de garantir à equipe dos Elos mais 6 meses de acompanhamento da etapa, perfazendo 12 meses de pós-ocupação. Bom, voltando aqui, gente, a gente parou aqui nesse... Considerando ser ideal para a etapa de pós-ocupação, acompanhamento pela equipe social durante 12 meses, e sendo que a previsão do contrato com o BID se encerrará no 6º mês, após a entrega das unidades habitacionais. A Prefeitura deverá estudar a possibilidade de garantir às equipes delas mais 6 meses de acompanhamento da etapa, permanecendo-se por 12 meses pós-ocupação. Tá? Pós-ocupacional. A mudança. Aí vamos lá, capítulo 5. Envolvimento das partes. Lembrando que a gente está lendo o Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, tá, gente? É importante a gente salientar isso. Capítulo 5. Envolvimento das partes interessadas e realização de consultas públicas significativas. O banco tem 3 políticas de salvaguardas que incorporam requisitos explícitos para consulta, quais sejam: 1. A política de conformidade ambiental e salvaguardas, OPI 703. Exige consultas no contexto dos levantamentos de impacto ambiental. Environmental Impact, eu não sei falar inglês, então vamos lá. Em pelo menos 2 ocasiões para todos os projetos da categoria A e uma consulta para todos os projetos da categoria B. A OP 703 recomenda que as consultas sejam precedidas por uma análise identificando as partes que têm interesse na questão e que
podem ser afetadas por ela. 2. Para projetos envolvendo a relocalização de população, a política de reassentamento involuntário, ou P710, do banco indica a realização de consultas com uma fatia representativa das comunidades deslocadas e anfitriãs, durante a criação, execução e monitoramento do plano de reassentamento. 3. A política de povos indígenas do banco, ou P765, prevê consultas adequadas do ponto de vista sociocultural e esta OP não se aplica ao caso do Programa de uma Pessoa Sustentável. As diretrizes de implementação para a OP 703 definem consultas como diálogo construtivo entre as partes afetadas e observam que consultas profícuas refletem que as partes envolvidas estão dispostas a deixar influenciar em suas opiniões, atividades e planos. Esta política requer consultas com as partes afetadas, indivíduos, grupos de indivíduos ou comunidades com potencial de serem diretamente afetadas por uma operação financiada pelo banco, e afirma que outras partes interessadas que expressarem apoio ou dúvidas sobre um dado projeto também podem ser consultadas para a obtenção de uma gama mais ampla de especialidades e perspectivas. IN, diretrizes para consultas e engajamento de partes interessadas em projetos do BID, Unidade de Salvaguardas Ambientais, VPS ESG, página 2. A consulta é um dos meios para engajar as pessoas e comunidades, as partes interessadas, que podem ser afetadas pelo reassentamento voluntário, seja favorável ou desfavoravelmente, direta ou indiretamente. Entende-se ainda que no caso do PDRR, Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, muito mais que os impactos do plano indicados no RAA. No RA. Deve ser realizado um esforço para apresentar e discutir as alternativas de tratamento oferecidas no plano, garantindo que as pessoas compreendam os objetivos e um modelo de relocalização e reinserção de atividades econômicas, além dos impactos sociais para cada categoria correspondente. A responsabilidade pelo planejamento e execução das consultas ao longo do ciclo de preparação e implantação do PDRR foi da Prefeitura Municipal de João Pessoa, em específico pela Secretaria Municipal de Habitação, que contou com o apoio de consultores externos. O ponto de partida para qualquer processo de consulta é a identificação dos diferentes grupos de pessoas ou setores da população que possam ser afetados por um projeto, as partes interessadas. No caso do PDRR, foram reconhecidas até o levantamento de 2017 as seguintes partes interessadas: pessoas que irão receber uma moradia digna em substituição à moradia de risco e, na impossibilidade de consultar os 851 casos, serão ouvidos inicialmente as lideranças das comunidades envolvidas e, posteriormente, as comissões de acompanhamento de relocalização, o CAR, eleitas pelas famílias em evento específico promovidos através dos elos para cada uma das 8 comunidades, prevendo-se que tais comissões convidem seus representantes. 2. Pessoas vinculadas a setores que podem influenciar a substituição de moradias, tais como CREA, SCC, Universidade, representantes da Câmara Municipal e secretarias da Prefeitura Municipal, entre outros citados no dossiê da primeira consulta do Plano Diretor de Reassentamento já realizada. Vê anexo ao dossiê de consultas PDRR. Evidentemente que, com o processo de preparação e implantação do PDRR, poderão ser identificados grupos ou subgrupos de interesses que deverão ser considerados para a realização de consultas. Por ser entendida como um processo contínuo e não apenas como um dos passos para a aprovação do programa, o plano de consulta será desenhado pelas equipes dos elos para ocorrer nas 3 fases do processo de relocalizatório, quais sejam fase de preparação do traslado e fase pós-traslado. Entende-se ainda que operacionalmente o principal será garantir consulta dos 8 PRRS, Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização, estando recomendadas e há orçamento reservado para a realização de 16 consultas, ou seja, 2 consultas por comunidade. Seguindo as diretrizes do banco, as consultas públicas deverão ter os seguintes princípios: identificação dos diferentes grupos interessados e afetados na área de intervenção, além de lideranças comunitárias e demais secretarias que envolvem o poder público para a prestação dos serviços públicos essenciais, onde o material produzido deverá ser apresentado para o debate, e recebimento de sugestões e propostas por parte da plenária. Os mecanismos de participação deverão estar de acordo com os diferentes grupos de interesse e devem permitir a plena execução de opinião. De acordo com o MGAS 2020, página 112, as consultas públicas devem incluir ferramentas tecnológicas para comunicação remota e, como sugestão, a adoção de redes sociais como Facebook ou Instagram. Para cada consulta, deverá ter um profissional responsável pela elaboração da ata da reunião, com conhecimento dos projetos e capacidade para sistematizar as discussões e questões apresentadas pelos participantes e para tirar fotos do evento.
A condução ficará sob responsabilidade do poder público com apoio técnico e operacional das equipes dos elos. Esse apoio se dará através da apresentação geral do tema em pauta e do apoio à coordenação dos trabalhos de auscultação da comunidade e dos diversos segmentos representativos do município durante a consulta pública. O trabalho da equipe dos elos servirá como instrumento harmonizador do conjunto de atores com o papel de provocador, mediador e balizador de propostas, assessorando o Poder Executivo Municipal na apresentação dos respectivos estágios do trabalho. As pessoas serão convidadas umas semanas antes da data de realização do evento, através de contato telefônico, informação nas redes sociais e WhatsApp, articulação com as lideranças comunitárias, programa semanal em rádio local e CAPS. O meio de comunicação social deverá ser utilizado sistematicamente para as ações entre o elo e as partes interessadas. Deverão ser disponibilizados no site da Prefeitura, da Unidade Executora do Programa UEP, do município de João Pessoa, os relatórios de consultas e dossiês. E esse site não funciona, tá? www.joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/UEP/, certo? Capítulo 6. Mecanismos de reclamações e queixas. Os objetivos do sistema de reclamações e queixas são: primeiro, dar respostas às dúvidas, insatisfações e sugestões das pessoas vinculadas ao processo de substituição de moradia de risco. Segundo, monitorar o grau de insatisfação com o processo de relocalização. Terceiro, monitorar o perfil dos reclamos. Qualquer pessoa residente das comunidades do CBR que se sinta prejudicada pelas ações do processo poderá ir até o elo, que esse é o principal problema, onde será recebida para realizar a reclamação. Haverá no elo um formulário específico para tal finalidade. Além do registro de formulário específico, poderá ser utilizado grupo criado no WhatsApp, não foi feito, para postar reclamações, dúvidas e queixas, como um mecanismo facilitador. Porque não existe. Existe o grupo, mas a gente não pode interagir no grupo, tá? Poderá ser criado um grupo no WhatsApp para propiciar trocas rápidas de mensagens entre elo e a população, sendo que, para isso, deverão ser disponibilizadas em cada elo linhas telefônicas de celulares. Independente da origem da reclamação, presencial no elo ou através de WhatsApp, as reclamações serão registradas em fichas especificamente criadas para tanto. Semanalmente, as fichas serão analisadas pela equipe dos elos, providenciando-se resposta imediata até 15 dias após o registro da ficha. Nos casos em que as reclamações e queixas não possam ser respondidas pela equipe técnica dos elos, serão encaminhadas ao EP para providência de resposta. Para a instância, terá um prazo de 15 dias para verificar a situação apresentada e o incluirá. 1. Contato com o reclamante. 2. Avaliação em conjunto com os outros técnicos do programa. 3. Análise de ficha. 4. Visitas técnicas, entre outros procedimentos que forem necessários. Para ser eficaz, será necessária uma firme divulgação do sistema, informando nas comunidades a inexistência do sistema de reclamos através das reuniões, folders, outros instrumentos considerados oportunos. O orçamento deste PDRR reserva uma verba para a criação e manutenção dos sistemas ao longo do ciclo da relocalização. Um dos meios de evitar ou minimizar queixas e reclamações é dispor de uma programação ininterrupta de comunicação social, coisa que não existe, a não ser para chamar que a gente é burro, né? Tudo bem, vamos lá. Que a gente não tem certeza das coisas. Nem, se brincar, nem eles leem essa porcaria desse documento. Certo? Um dos meios de evitar ou minimizar queixas e reclamações é dispor de uma programação ininterrupta de comunicação social com os seguintes propósitos. 1. Esclarecer a população das comunidades sobre o processo de relocalização, informando impactos favoráveis e desfavoráveis do processo, incluindo ações para maximizar os primeiros e evitar ou minimizar os segundos, considerando também a evolução dos mesmos ao longo dos anos em que o processo será implantado. Segundo, promover interlocução com a população do entorno das moradias em risco que não serão deslocadas, informando sobre ações de regularização fundiária. Aqui eu acho que era para ser o 3, tá o 4, tá? 3. Manter articulação permanente com sites, jornais, revistas e outras publicações que as pessoas das comunidades costumam acessar. 4. Assessorar entrevistas coletivas da Prefeitura Municipal com imprensa escrita, falada e digital, com o intuito de garantir a divulgação de uma versão única sobre o mesmo fato, evitando assim a criação de clima descrédito social. 5. Promover o envolvimento efetivo das comunidades na formação do conhecimento sobre o processo de relocalização, e isso pode ser conseguido, entre outros, com a criação e circulação de jornal elaborado com os moradores da comunidade, destinado inicialmente à veiculação de informações e matérias do processo de relocalização, podendo evoluir para um jornal de bairro. O jornal será elaborado por meio de membros da comunidade interessados no assunto, com o apoio do jornalista que estará na equipe dos elos, referente às outras especificações do jornal, tal como frequência, locais de impressão e circulação, entre outros, deverão ser especificados pelo jornalista dos elos quando do planejamento das atividades. Capítulo 7. Cronograma das
execução das atividades. Agora me diz, dá para um cristão entender isso? Me diga aí, se dá para um cristão entender isso? Esse cronograma. A instalação dos escritórios, caracterização dos comitês, atualização do mapa. Vamos para a atualização do mapa. Está marcado aqui, aqui é o que? Janeiro, ano 2021. Ano 2022, vamos lá. Atualização do mapa. Tá vendo? Não tem, aqui onde tá, aqui ó. Aqui é a atualização do mapa. Vendo aqui ó. A atualização de mapa. Ano, janeiro, em janeiro de 2021. Mas esse ano já mudou esse mapa mais 3 vezes. E aí, elaboração do campo, controle da ocupação das áreas, formação de adesão, preparação das atividades de mudança, compra assistida. Vamos lá. A compra assistida, feira de imóveis. Certo? A gente tá aqui, ó. Já passou o prazo e não ocorreu nenhuma compra. E ó, vendo aqui, ó, era em 2021. Certo? Voltando aqui, ó. Compra assistida, certo? E aí a gente vai aqui, ó. De acordo com esse cronograma, já acabou o período da compra assistida. Mas não aconteceu nada. E aí vamos para a entrega da reassentamento rotativo. Certo? Vamos para o final, indenização, avaliação do imóvel. Ó, isso aqui, certo? Aí parou, tá vendo? Aí aqui tem, ó. Certo? Ok? Aí chega até aqui, ó. Aí aqui é o que? A gente sobe, março e abril de 2022. Até o presente momento não ocorreu nada. Vamos lá. Diagnóstico socioeconômico e coleta de análise dos dados, elaboração da versão preliminar do plano, apresentação e discussão dos cenários, versão final do plano, relatório mensais, relatórios semestrais. Certo? Os conjuntos habitacionais. A elaboração dos dossiês, sorteio, vistoria, assinatura de entrega das chaves. Conjuntos habitacionais. Olha para cá. Até aqui, ó. Tá meu dedinho aqui, ó. Opa, aqui, ó. É onde... Aqui, ó. Esse traço aqui é o dossiê. Certo? Ó. Nada. Nada. Esses 3 pontos aqui, ó. Que você vê aqui, ó. Primeiro aqui. E vem 2 aqui que é 4. Aqui, ó. 2023. Nada. Erramos. Vamos voltar. Agora o dossiê de consultas. Programa de Desenvolvimento Urbano. O convite. Certo? As atas de reuniões. Certo? Coisas bestas. Tá bom, gente? Aqui as pessoas que participaram das reuniões. Março de 2017. Certo? Olha quem você encontrou aqui, ó. Assim. É aquela velha história. As decisões sendo tomadas por gente que não faz diferença, pô. A galera tá nessas reuniões, mas não serve pra gente. Falou, cara, que agora tem as questões de telefone dos outros, eu não vou colocar não. Fechando.